As provações de Apolo parte 2. Esse vídeo vai do capítulo 11 ao 20. Inscrevam-se no canal. As provações de Apolo, o oráculo oculto. Capítulo 11. Veja seu spam, talvez haja profecias não. Então tchau, tchau. Meg ficou boquiaberta. Ele é mesmo um centauro. Que percepção. Falei. Será que foi a parte inferior do corpo de cavalo que o entregou? Ela me deu um soco no braço. Kirun, esta é Meg MC Cafrey, minha nova senhora e atual fonte de irritação. Apresentei os dois. Você estava falando alguma coisa a respeito de desaparecimentos? O rabo de Kirun tremeu. Os cascos bateram nas tábuas da varanda. Ele era imortal, mas a idade visível parecia variar de século para século. Eu não me lembrava do bigode dele ser tão grisalho, nem das linhas ao redor dos olhos serem tão pronunciadas. O que quer que estivesse acontecendo no acampamento também não devia estar ajudando muito em sua vitalidade. Bem-vinda, Meg. Kirun tentou usar um tom simpático, o que achei bem heroico, considerando que, bem, Meg. Soube que você demonstrou muita coragem na floresta. Trouxe Apolo até aqui apesar dos muitos perigos. Fico feliz de ter você no acampamento meio-sangue. Obrigada, disse Meg. Você é muito alto. Não bate com a cabeça nos lustres. Kirun riu. Às vezes. Quando quero ficar mais próximo do tamanho humano, uso uma cadeira de rodas mágica que me permite compactar minha parte inferior em... Na verdade, isso não é importante agora. Desaparecimentos, falei. O que desapareceu? Não o que, mas quem, disse Kirun. Vamos conversar lá dentro. Will, Nico, vocês podem dizer para os outros que vamos nos reunir para o jantar em 1 hora. Vou atualizar todo mundo dos últimos acontecimentos. Enquanto isso, não quero ninguém andando pelo acampamento sozinho. Estejam sempre acompanhados. Entendido. Will olhou para Nico. Quer ser meu acompanhante? Você é tão bobo, retrucou Nico. Os dois saíram andando e implicando um com o outro. A essa altura, você pode estar se perguntando como me senti ao ver meu filho com Nico de Angelo. Admito que não compreendi a atração de Will por um filho de Hades, mas se o tipo sombrio e agourento era o que fazia Will feliz. Ah! Talvez alguns de vocês estejam se perguntando como me senti ao vê-lo com um namorado e não com uma namorada. Se for isso, façam-me o favor. Nós deuses não nos prendemos a essas coisas. Eu mesmo tive, vamos ver, 33 namoradas e 11 namorados mortais. Já perdi a conta. Meus 2 maiores amores foram, claro, Daphne e Jacinto, mas quando se é um deus tão popular quanto eu? Espere. Eu contei de quem gostava. Contei, né? Deuses do Olimpo, esqueçam que mencionei o nome deles. Estou tão constrangido. Por favor, não digam nada. Nessa forma mortal, eu nunca me apaixonei por ninguém. Estou tão confuso. Kirun nos levou até a sala, onde sofás confortáveis de couro formavam um V virado para a lareira de pedra. Acima, uma cabeça empalhada de leopardo roncava com satisfação. Está vivo? Perguntou Meg. Bastante. Kirun trotou até a cadeira de rodas. Este é Seymour. Se falarmos baixo, talvez ele não acorde. Na mesma hora Meg começou a explorar a sala, obviamente procurando pequenos objetos para jogar no leopardo e acordá-lo. Kirun se sentou na cadeira de rodas. Colocou as pernas traseiras no compartimento falso do assento e depois recuou, compactando magicamente a traseira equina até parecer um homem sentado. Para completar a ilusão, painéis móveis na frente se fecharam, dando a ele pernas humanas falsas. Normalmente, essas pernas usavam calça de brim e mocassins para incrementar o disfarce de professor, mas hoje parecia que Kirun estava testando um visual diferente. Essa é nova, falei. Kirun olhou para as pernas femininas bem torneadas usando meia arrastão e sapatos de salto com lantejoulas. Ele soltou um suspiro. Estou vendo que o chalé de Hermes andou assistindo Rock Horror Picture Show de novo. Vou precisar ter uma conversinha com eles. Rock Horror Picture Show me trouxe lembranças felizes. Eu fazia cosplay de Rock nas apresentações da meia-noite, porque, naturalmente, o físico perfeito do personagem era baseado no meu. Me deixe adivinhar, pedi. Obra de Connolly Travistou. De uma cesta próxima, Kirun pegou um cobertor de flanela e cobriu as pernas falsas, embora os sapatos vermelhos continuassem aparecendo. Na verdade, Travis foi para a faculdade, o que deixou Connor bem mais sossegado. Meg olhou para nós do velho fliperama de Pac-Man. Eu enfiei os dedos nos olhos desse tal de Connor. Kirun fez uma careta. Que legal, querida. De qualquer modo, temos Julia Feingold e Alice Miyazawa agora. Elas vêm fazendo pegadinhas ultimamente. Você vai conhecer as duas logo, logo. Eu me lembrei das garotas que estavam rindo para mim em frente à entrada do chalé de Hermes. Senti meu rosto corando de novo. Kirun indicou o sofá. Por favor, sente-se. Meg largou o Pac-Man, depois de dedicar 20 segundos ao jogo, e começou a escalar a parede. Barreiras adormecidas enfeitavam a área de jantar, sem dúvida trabalho do meu velho amigo Dioniso. Meg subiu em um dos troncos mais grossos para tentar alcançar o lustre de cabelo de Gorgona. Meg, falei, que tal você assistir ao filme de orientação enquanto Kirun e eu conversamos? Já sei tudo, respondeu ela. Conversei com o pessoal enquanto você estava desmaiado. Lugar seguro para semideuses modernos. Blá blá blá. Ah, mas o filme é muito bom, insiste. O orçamento foi bem apertado, lá em 1950, mas alguns planos de câmera são revolucionários. Você devia mesmo. A parreira se soltou da parede e Meg caiu. Levantou-se totalmente ilesa e logo avistou um prato de biscoitos na bancada. São de graça. São, criança, respondeu Kirun. Traga o chá também, por favor. Então era isso. Estávamos presos com Meg, que passou as pernas por cima do braço do sofá, atacou os biscoitos e jogou farelos na cabeça roncante de Seymour quando Kirun não estava olhando. O centauro me serviu uma xícara de Darjeeling. Peço desculpas pelo SR. De não estar aqui para receber vocês. Senhor. De? Perguntou Meg.
Dioniso, expliquei. O deus do vinho. E diretor do acampamento. Quirón me passou a xícara de chá. Depois da batalha com Gaia, achei que o Sr. D fosse voltar para o acampamento, mas ele não voltou. Espero que esteja bem. O velho centauro olhou para mim com expectativa, mas eu não tinha nada para contar. Os últimos 6 meses eram um vazio completo, eu não fazia ideia do que os outros olimpianos estavam fazendo. Não sei de nada, admiti. Foram poucas as vezes em que pronunciei essas palavras nos últimos 4 milênios. O gosto delas era ruim. Eu tomei um gole de chá, mas também estava amargo. Estou meio por fora das notícias. Esperava que você pudesse me atualizar dos últimos acontecimentos. Quirón não conseguiu disfarçar a decepção. Entendo. Percebi que ele estava atrás de ajuda e orientação, o mesmo que eu buscava nele. Como Deus, eu estava acostumado a seres inferiores contando comigo, rezando para isso ou pedindo aquilo. Mas, agora que eu era mortal, essa expectativa toda em cima de mim era meio apavorante. Me diga, qual é sua crise? Perguntei. Você está com a mesma cara que Cassandra fez em Troia e Gimbovi no Álamo, como se estivesse cercado ou algo assim. Quirón não reclamou da comparação. Ele fechou as mãos ao redor da xícara de chá. Você sabe que, durante a guerra com Gaia, o oráculo de Delfos parou de receber profecias. Na verdade, todos os métodos conhecidos de adivinhação do futuro subitamente falharam. Porque a caverna original de Delfos foi sitiada, falei, com um suspiro, tentando não me sentir injustiçado. Meg jogou uma gota de chocolate no nariz do leopardo Seymour. O oráculo de Delfos. Percy mencionou isso. Percy Jackson. Quirón se impertigou. Percy estava com você. Por um tempo. Contei a ele sobre a batalha no pomar de Pessegos e que Percy voltou para Nova York. Ele disse que apareceria por aqui neste fim de semana, se pudesse. Quirón pareceu frustrado, como se minha companhia por si só não bastasse. Dá para acreditar numa coisa dessas. De qualquer modo, prosseguiu, nós esperávamos que, quando a guerra acabasse, o oráculo voltasse a funcionar. Como nada aconteceu. Raquel ficou preocupada. Quem é Raquel? Perguntou Meg. Raquel Dari, respondi. O oráculo. Eu achava que o oráculo era um lugar. E é. Então Raquel é um lugar e ele parou de funcionar. Se eu ainda fosse um deus, transformaria Meg em um lagarto de barriga azul e a soltaria na natureza, e ela nunca mais seria vista. Esse pensamento me acalmou. Delfos era um lugar na Grécia, expliquei. Uma caverna cheia de vapores vulcânicos, aonde as pessoas iam para receber orientação da minha sacerdotisa, Pythia. Pythia? Meg riu. Que palavra engraçada. É a. Então o oráculo é ao mesmo tempo um lugar e uma pessoa. Quando os deuses gregos se mudaram para os Estados Unidos em, quando foi, Quirón? 1860. Quirón balançou a mão. Mais ou menos. Eu trouxe o oráculo comigo para que ele continuasse proferindo profecias em meu nome. O poder foi passado de sacerdotisa a sacerdotisa ao longo dos anos. Raquel Dari é o oráculo atual. Meg então foi até o prato com biscoitos e pegou o único Oreo, que eu estava louco para comer. Entendi, disse ela. Posso ver aquele filme agora? Não falei, rispidamente. Continuando. Eu tomei posse do oráculo de Delfos depois de matar um monstro chamado Piton, que morava nas profundezas da caverna. Piton, como a cobra, disse Meg. Sim e não. A cobra ganhou esse nome depois do monstro Piton, que também é meio sorrateiro, mas também bem maior e mais assustador, além de adorar devorar garotinhas tagarelas. De qualquer modo, em agosto, enquanto eu estava, indisposto, minha antiga inimiga Piton foi libertada do Tártaro. Ela voltou a controlar a caverna de Delfos. Foi por isso que o oráculo parou de funcionar. Mas, se o oráculo fica nos Estados Unidos agora, que importância tem uma cobra monstruosa tomar de volta a antiga caverna? Essa foi a frase mais longa que já saiu da boca de Meg. Ela deve ter falado só para me irritar, aposto. É muita coisa para explicar, falei. Você vai ter que... Meg. Quirón lançou para ela um dos seus sorrisos tolerantes e heróicos. O local original do oráculo é como a raiz mais profunda de uma árvore. Os galhos e as folhas das profecias podem se esticar pelo mundo, e Raquel Dari pode ser nosso galho mais alto, mas, se a raiz mais profunda for estrangulada, a árvore toda é afetada. Com Piton de volta à antiga toca, o espírito do oráculo foi completamente bloqueado. Ah! Meg fez uma careta para mim. Por que você não falou logo? Antes que eu pudesse estrangulá-la como a raiz irritante que ela era, Quirón encheu minha xícara de chá. O maior problema, disse ele, é que não temos outra fonte de profecias. E daí? Perguntou Meg. Agora vocês não sabem o futuro. Ninguém sabe o futuro. E daí? E daí? Gritei. Meg MC Cafrey, as profecias são os catalisadores de todos os eventos importantes, toda missão ou batalha, desastre ou milagre, nascimento ou morte. As profecias não apenas dizem o futuro. Elas o modelam. Elas permitem que o futuro aconteça. Não entendi. Quirón limpou a garganta. Imagine que profecias são sementes de flores. Com as sementes certas, você pode criar o jardim que desejar. Sem sementes, nenhum crescimento é possível. Ah! Meg assentiu. Isso seria horrível. Achei estranho que Meg, uma menina de rua e guerreira do lixo, entendesse tão bem metáforas de jardinagem, mas Quirón era um excelente professor. Ele captou alguma coisa na garota, uma impressão que lá no fundo eu também tive. Eu torcia para estar errado, mas, com a minha sorte, eu devia estar certo. Normalmente, estava. E onde está Raquel Dari? Perguntei. Talvez, se eu falasse com ela. Quirón colocou sua xícara na mesa. Raquel disse que nos visitaria nas férias de inverno, mas não apareceu até agora. Pode não significar nada, mas... Eu me inclinei para a frente. Não seria a primeira vez que Raquel Dari se atrasava. Ela era artística, imprevisível, impulsiva e tinha aversão a regras, qualidades que eu admirava muito.
Mas não era do seu feitio simplesmente não dar as caras. Ou? Perguntei. Ou pode ser parte do problema maior, disse Kiruno. As profecias não são as únicas coisas que pararam de funcionar. As viagens e a comunicação ficaram difíceis nos últimos meses. Não temos notícias de nossos amigos no acampamento Júpiter há semanas. Nenhum semideus novo chegou. Também não recebemos nenhuma informação dos sátiros. As mensagens de Íris não funcionam mais. As o que de Íris? Perguntou Meg. Uma forma de comunicação controlada pela deusa do arco-íris, expliquei. Íris sempre foi volúvel. Só que as comunicações humanas normais também estão com defeito, disse Kiruno. Claro, os telefones sempre foram perigosos para semideuses. Atraem monstros, concordou Meg. Não uso um telefone há uma eternidade. Muito sábio da sua parte, disse Kiruno. Recentemente nossos telefones pararam de funcionar. Celulares, fixos, internet, tudo. Até a forma arcaica de comunicação conhecida como e-mail está estranhamente ineficaz. As mensagens simplesmente não chegam. Você olhou na pasta de spam? Perguntei. Acho que é mais complicado do que isso, disse Kiruno. Estamos sem comunicação com o mundo externo. O acampamento está vazio e isolado. Vocês são os primeiros a chegar em quase 2 meses. Eu franzi a testa. Percy Jackson não mencionou nada disso. Duvido que Percy saiba, disse Kiruno. Ele anda ocupado com a escola. O inverno costuma ser nossa época mais tranquila. No começo, pensei que as falhas de comunicação não passassem de um acaso inconveniente. Mas, então, os desaparecimentos começaram. Na lareira, um pedaço de madeira estalou. Eu posso ou não ter dado um pulo. Os desaparecimentos, sim. Sequei gotas de chá da calça e tentei ignorar as risadinhas de Meg. Fale mais sobre isso. Foram 3 no último mês, disse Kiruno. Primeiro foi Cecil Markovits, do chalé de Hermes. A cama dele amanheceu vazia, simples assim. Ele não disse nada sobre querer ir embora. Ninguém o viu sair. Nas últimas semanas, ninguém o viu nem teve notícias dele. Os filhos de Hermes têm fama de serem sorrateiros, falei. Foi o que pensamos a princípio, disse Kiruno. Mas, uma semana depois, Elis Vakefeld desapareceu do chalé de Ares. Mesma história, cama vazia, nenhum sinal de que ele tinha ido embora por vontade própria nem que foi, levado. Elis era um jovem impetuoso. Não estranharia se ele tivesse saído do acampamento atrás de alguma aventura inconsequente, mas aquilo me deixou aflito. E então, hoje de manhã, percebemos que uma terceira campista havia sumido, Miranda Gardiner, chefe do chalé de Deméter. Foi a pior notícia de todas. Meg tirou as pernas de cima do braço do sofá. Por que a pior? Miranda é uma das nossas conselheiras-chefes, explicou Kiruno. Ela jamais partiria sem avisar. É inteligente demais para ser enganada e poderosa demais para ser obrigada a fazer qualquer coisa. Mas algo aconteceu com ela, algo que não sei explicar. O velho centauro me encarou. Tem alguma coisa muito errada, Apolo. Esses problemas podem não ser tão alarmantes quanto a ascensão de Cronos ou o despertar de Gaia, mas, por um lado, eu os acho bem mais inquietantes, porque nunca vi nada assim antes. Relembrei meu sonho do ônibus do sol em chamas. Pensei nas vozes que ouvi na floresta, pedindo para que eu as encontrasse. Esses semideuses, falei. Antes de desaparecerem, eles apresentaram algum comportamento estranho. Relataram terem ouvido vozes. Kiruno arqueou uma sobrancelha. Não que eu saiba. Por quê? Achei melhor parar por aí. Eu não queria fazer um alvoroço antes de saber o que estávamos enfrentando. Quando mortais entram em pânico, as coisas podem ficar bem feias, principalmente se esperam que eu resolva o problema. Além do mais, admito que estava um pouco impaciente, porque nem sequer havíamos tratado dos verdadeiros problemas, os meus. Creio que nossa prioridade agora é dirigir todos os recursos do acampamento para me ajudar a recuperar meu estado divino. Depois, eu posso ajudar vocês com essas outras questões. Kiruno coçou a barba. Mas e se os problemas estiverem interligados, meu amigo? E se o único jeito de você voltar ao Olimpo for recuperar o oráculo de Delfos, libertando assim o poder da profecia? E se Delfos for a chave de tudo? Eu havia esquecido a tendência de Kiruno de chegar a conclusões óbvias e lógicas nas quais eu evitava pensar. Era um hábito irritante. No meu estado atual, isso é impossível. Apontei para Meg. No momento, meu trabalho é servir a essa semideusa, provavelmente por um ano. Depois que eu tiver realizado as tarefas que ela determinar para mim, Zeus vai julgar se minha sentença foi cumprida, e vou poder voltar a ser um deus. Meg pegou mais um biscoito. Eu poderia ordenar que você fosse para esse tal de Delfos. Não? Minha voz falhou no meio do grito. Você tem que me designar tarefas fáceis, como criar uma banda de rock ou ficar à toa, curtir um ócio. Ficar à toa é uma boa pedida. Meg não pareceu convencida. Ficar à toa não é uma tarefa. Se você fizer direito. O acampamento meio-sangue pode me proteger enquanto fico à toa. Depois que meu ano de servidão acabar, vou me tornar Deus. Então podemos falar sobre como recuperar Delfos. De preferência, pensei, fazendo com que alguns semideuses realizem a tarefa por mim. Apolo disse Kiruno, se os semideuses continuarem desaparecendo, a gente talvez não tenha nenhum ano. Talvez não tenhamos força para proteger você. Me perdoe a sinceridade, mas Delfos é sua responsabilidade. Levantei as mãos, indignado. Não fui eu que abri as portas da morte e deixei Piton sair. Culpe Gaia. Culpe Zeus pela negligência. Quando os gigantes começaram a despertar, eu tracei um plano de ação de 20 passos para proteger Apolo e também vocês, outros deuses, mas ele nem leu. Meg jogou metade do biscoito na cabeça de Seymour. Eu ainda acho que é tudo culpa sua, disse ela. Ei, olhe. Ele acordou. Claro, como se o leopardo tivesse decidido acordar sozinho, e não levado uma biscoitada no olho. Reclamou Seymour. Kiruno empurrou a cadeira de rodas para longe da mesa.
Minha querida, naquele pote acima da lareira você vai encontrar salsichas. Por que você não dá o jantar dele? Apolo e eu vamos esperar na varanda. Saímos da sala e deixamos Meg lá, feliz, jogando petiscos na boca de Seymour. Quando Quirone e eu chegamos à varanda, ele se virou para mim. Ela é uma semideusa interessante. Interessante é um termo tão isento. Ela convocou mesmo um Carpus. Bem, o espírito apareceu quando ela estava com problemas. Se ela o chamou conscientemente, não sei. Ela o batizou de pêssego. Quirone coçou a barba. Não vejo um semideus com poder para convocar espíritos dos grãos há muito tempo. Sabe o que isso significa? Meus pés começaram a tremer. Tenho minhas desconfianças. Estou tentando ser otimista. Ela guiou você para fora da floresta, observou Quirone. Sem ela. Sim, falei. Nem me lembre. Eu já vira aquele olhar perspicaz nos olhos de Quirone antes, quando ele avaliara a técnica de Aquiles com a espada e a de Ajax com a lança. Era a expressão de um treinador experiente recrutando novos talentos. Eu nunca imaginei que o centauro fosse olhar para mim dessa forma, como se eu tivesse que provar alguma coisa para ele, como se minhas capacidades estivessem sendo testadas. Eu me senti tão objetificado. Me conte, disse Quirone, o que você ouviu na floresta. Xinguei silenciosamente minha boca enorme. Eu não devia ter perguntado se os semideuses desaparecidos tinham ouvido alguma coisa estranha. Decidi que não adiantava mais fazer segredo. Quirone era mais sagaz do que qualquer centauro comum. Contei para ele o que vivi na floresta e, depois, em meu sonho. Ele se impertigou todo, e suas mãos se fecharam sobre o cobertor, fazendo com que o tecido subisse e deixando ainda mais à mostra os sapatos de salto com lantejoulas vermelhas. Quirone parecia tão preocupado quanto um homem usando meia arrastão pode parecer. Vamos ter que pedir aos campistas para ficarem longe da floresta, decidiu ele. Não sei o que está acontecendo, mas estou convencido de que deve ter algo a ver com Delfos e sua atual situação. O oráculo precisa ser libertado do monstro Piton. Temos que encontrar um jeito. E com temos que encontrar um jeito ele quis dizer, eu tinha que encontrar um jeito. Quirone deve ter percebido a expressão desolada em meu rosto. Vamos lá, velho amigo, disse ele. Você já fez isso antes. Talvez não seja mais um deus, mas matou Piton da primeira vez com os pés nas costas. Centenas de livros de história veneram a facilidade com que você derrotou o inimigo. É. Murmurei. Centenas de livros de história. Relembrei algumas dessas histórias, eu matei Piton sem nem suar. Eu fui até a boca da caverna, chamei o monstro, soltei uma flecha e bum, a cobra gigante estava morta. Tornei-me senhor de Delfos e todos viveram felizes para sempre. Como chegaram à conclusão de que destruí Piton tão rapidamente? Tá, admito, eu mesmo espalhei essa história. Mas a verdade era um pouco diferente. Séculos se passaram depois dessa batalha, e eu ainda tinha pesadelos com meu antigo inimigo. Finalmente minha memória imperfeita serviu para alguma coisa. Eu não lembrava todos os detalhes horripilantes de minha luta contra Piton, mas sabia que não tinha sido moleza. Eu precisei de toda a minha força divina e do arco mais mortal do mundo. Quais seriam minhas chances como um mortal de 16 anos com acne, roupas usadas e um nome como Lester Papadopoulos? Eu não ia até a Grécia para morrer, não mesmo, principalmente não sem minha carruagem do sol e sem minha capacidade de teletransporte. Lamento, mas deuses não voam em aviões comerciais. Tentei pensar em como explicar isso para Quirone de uma forma calma e diplomática que não envolvesse bater os pés e gritar. Fui salvo desse esforço pelo som de uma trombeta de concha ao longe. O jantar está servido. O centauro forçou um sorriso. Vamos conversar mais depois, certo? Agora, é hora de comemorar sua chegada. Capítulo 12. Oh, cachorro quente com refri e batata frita, não tenho nada mesmo. Eu não estava no clima de comemorar. Principalmente sentado a uma mesa de piquenique comendo comida mortal. Com mortais. O pavilhão de refeições era bem agradável. Até no inverno as fronteiras mágicas do acampamento nos protegiam do pior dos elementos. Sentado ao ar livre no calor das tochas e braseiros, só senti um friozinho. O estreito de Long Island cintilava ao luar. Oi, Artemis. Nem precisa se dar ao trabalho de me cumprimentar. Na colina meio-sangue, a Atena Partenos brilhava como a maior luz noturna do mundo. Nem a floresta parecia muito assustadora, com os pinheiros envoltos em uma leve névoa prateada. Meu jantar, no entanto, não estava nada poético. Era cachorro-quente, batata frita e um líquido escuro que me disseram ser um refrigerante chamado Coca-Cola. Eu não sabia por que os humanos consumiam uma bebida feita de cola nem com que tipo de cola era produzida, mas era a parte mais gostosa da refeição, o que foi desconcertante. Sentei à mesa do chalé de Apolo com meus filhos Austin, Kyla e Will, e também Nico e Angelo. Eu não via diferença alguma entre a minha mesa e as dos outros deuses. A minha deveria ser mais brilhante e elegante. Deveria tocar música ou recitar poesia. Mas era só um pedaço de pedra com um banco de cada lado. Achei o assento desconfortável, embora minha prole não parecesse se importar. Austin e Kyla me encheram de perguntas sobre o Olimpo, a guerra com Gaia e a sensação de ser um deus e depois virar humano. Eu sabia que eles não queriam ser grosseiros. Por serem meus filhos, tinham uma tendência natural para a mais pura delicadeza. No entanto, as perguntas eram um lembrete doloroso do meu status decadente. Além disso, com o passar das horas, eu ia me esquecendo cada vez mais da minha vida divina. Era alarmante a velocidade com que meus neurônios cosmicamente perfeitos se deterioravam. Antes, cada lembrança era como um arquivo de áudio em alta definição. Depois elas passavam para cilindros fonográficos, feitos de cera. Acredite, eu me lembro dos cilindros fonográficos. Eles não duravam muito na carruagem do sol. Will e Nico estavam sentados lado a lado, fazendo brincadeirinhas bobas. Eles eram um casal tão fofo que acabei me sentindo desolado. Vê-los juntos despertou as lembranças dos poucos meses dourados que passei com Jacinto antes do ciúme, antes do acidente horrível. Nico, falei, por fim, você não devia estar sentado à mesa de Hades.
Ele deu de ombros. Tecnicamente, sim. Mas, se eu me sento sozinho lá, coisas estranhas acontecem. Rachaduras se abrem no chão e zumbis começam a sair e andar por aí. É um problema de humor. Não consigo controlar. Foi o que falei para Kiron. E isso é verdade? Perguntei. Nico deu um sorrisinho. Tenho atestado do meu médico. Will levantou a mão. Que sou eu? Kiron decidiu que não valia a pena discutir, acrescentou Nico. Quando eu me sento com outras pessoas, como, esse pessoal aqui, por exemplo, os zumbis não aparecem. Todo mundo fica feliz. Will assentiu serenamente. É a coisa mais estranha do mundo. Não que Nico fosse usar seus poderes para conseguir o que quer. Claro que não, concordou Nico. Olhei para o outro lado do pavilhão de refeições. Como era tradição no acampamento, Meg tinha sido colocada com os filhos de Hermes, pois sua paternidade divina ainda não fora determinada. Ela não pareceu se importar. Estava ocupada recriando o concurso de comilança de cachorros quentes de Coney Island sozinha. As outras duas garotas, Julia e Alice, olhavam para ela com uma mistura de fascinação e horror. À sua frente na mesa estava sentado um garoto magrelo e mais velho, de cabelo castanho crespo, Connor Stowe, deduzi, embora jamais fosse ser capaz de diferenciá-lo do irmão mais velho, Travis. Apesar da escuridão, Connor estava de óculos de sol, sem dúvida para proteger os olhos de um novo cutucão. Também reparei que ele foi sábio o bastante para manter as mãos longe da boca de Meg. No pavilhão todo, contei 19 campistas. A maioria estava sozinha em sua respectiva mesa, Sherman Young representando Ares, uma garota que eu não conhecia representando Afrodite, outra garota representando Deméter. À mesa do chalé de Nice, duas meninas de cabelo escuro que evidentemente eram gêmeas estavam conversando curvadas sobre um mapa. O próprio Kiron, mais uma vez em forma de centauro, estava à mesa principal, tomando Coca-Cola enquanto conversava com dois sátiros que pareciam cabisbaixos. Os homens bode ficavam me olhando, depois comiam os talheres, como os sátiros costumam fazer quando estão nervosos. 6 dríades lindas andavam entre as mesas, oferecendo comidas e bebidas, mas eu estava tão preocupado que mal conseguia apreciar totalmente a beleza delas. Mais trágico ainda, eu me sentia constrangido demais para flertar com elas. O que havia de errado comigo? Observei os campistas na esperança de conseguir identificar servos em potencial, quer dizer, novos amigos. Os deuses sempre gostam de manter alguns semideuses veteranos e fortes por perto para mandá-los para batalhas e missões perigosas ou para tirar as bolinhas das nossas togas. Infelizmente, ninguém no jantar se destacou como um possível subordinado. Eu desejava um grupo maior de talentos. Onde estão os outros? Perguntei ao Will. Tive vontade de dizer a galerinha popular, mas achei que podia ser mal interpretado. Will deu uma mordida em sua pizza. Você está procurando alguém específico? As pessoas que partiram naquela missão de barco, por exemplo. Will e Nico trocaram um olhar que talvez significasse lá vamos nós. Acho que já responderam muitas perguntas sobre os 7 semideuses lendários que lutaram lado a lado com os deuses contra os gigantes de Gaia. Doía em mim nunca mais ter visto aqueles heróis. Depois de qualquer grande batalha, eu gostava de tirar uma foto em grupo e de conseguir direitos exclusivos para compor baladas épicas sobre a exploração deles. Bem, começou Nico, você viu Percy? Ele e Annabeth estão fazendo o último ano do ensino médio em Nova York. Azel e Frank estão no acampamento Júpiter, na 12ª Legião. Ah, sim. Tentei formar uma imagem mental clara do acampamento Júpiter, a enclave romana perto de Berkeley, Califórnia, mas os detalhes eram obscuros. Só conseguia me lembrar das conversas com Octavian, do jeito como ele virou minha cabeça com seus elogios e promessas. Aquele garoto burro, era culpa dele eu ter vindo parar aqui. Uma voz sussurrou no fundo da minha mente. Dessa vez, achei que podia ser minha consciência. Quem foi o burro? Não foi Octavian. Cala a boca, murmurei. O quê? Perguntou Nico. Nada. Continuem. Jason e Piper ficarão em Los Angeles com o pai de Piper durante o ano letivo. Eles levaram o treinador Ed, Mary e o pequeno Chuck junto. Eu não reconheci esses últimos 3 nomes, então concluí que não deviam ser importantes. E o 7º herói? Léo Valdez. Nico ergueu as sobrancelhas. Você se lembra do nome dele? Claro. Ele inventou o Valdezinator. Ah, que instrumento musical. Mal tive tempo de dominar as escalas principais antes de Zeus me fritar no Partenon. Se alguém pudesse me ajudar, esse alguém seria Léo Valdez. A expressão de Nico se contraiu de irritação. Ah, o Léo não está aqui. Ele morreu. Depois, voltou à vida. Se eu voltar a vê-lo, vou matá-lo de novo. Will deu uma cotovelada nele. Não vai, não? Ele se virou para mim. Durante a luta com Gaia, Léo e seu dragão de bronze, Festus, desapareceram em uma grande explosão no ar. Senti um arrepio. Depois de tantos séculos dirigindo a carruagem do sol, o termo grande explosão no ar não me fazia muito bem. Tentei me lembrar da última vez que vi Léo Valdez em Delos, quando trocou o Valdezinator por informações. Ele estava em busca da cura do médico, lembrei, o jeito de trazer alguém de volta à vida. Será que aquele tempo todo ele já vinha planejando se sacrificar? Disse Will. Ele se livrou de Gaia na explosão, mas todos concluímos que também morreu. Por que morreu mesmo? Acrescentou Nico. Aí, alguns dias depois continuou Will, um pergaminho chegou voando no acampamento. Ele ainda está comigo. Nico remexeu nos bolsos da jaqueta de couro. Olho para isso sempre que quero sentir raiva. Ele pegou um rolo de pergaminho. Assim que o abriu na mesa, um holograma cintilante surgiu na superfície, Léo Valdez, com a mesma cara de travesso de sempre, o cabelo escuro espetado, o sorriso malicioso e a estatura diminuta. Claro, o holograma só tinha 8 centímetros, mas mesmo na vida real Léo não era muito mais imponente. A calça jeans, a camisa azul e o cinto de ferramentas estavam manchados de óleo lubrificante. Oi, pessoal. Léo abriu os braços. Peço desculpas por ir embora assim. A má notícia, eu morri.
A boa notícia, eu voltei. Tive que salvar Calypso. Estamos bem agora. Vamos levar Festus para... A imagem tremulou, como uma chama em uma brisa forte, interrompendo a voz de Léo. Voltamos assim que... Estática. Façam tacos quando... Mais estática. Vai a Conquiso. Amo vocês. A imagem sumiu. É tudo o que sabemos, reclamou Nico. E isso foi em agosto. Não temos ideia do que ele estava planejando, de onde está agora nem se continua bem. Jason e Piper passaram o mês de setembro quase inteiro procurando por ele, até que finalmente Kiron insistiu para que fossem para a escola. Bem falei, parece que Léo estava planejando fazer tacos. Talvez isso tenha demorado mais do que ele previa. E vai a Conquiso. Acredito que esteja nos dizendo para escolher o de queijo, o que sempre é um conselho sábio. Isso não pareceu tranquilizar Nico. Não gosto de ficar no escuro, murmurou ele. Era uma reclamação estranha para um filho de Hades, mas entendi o que ele quis dizer. Eu também estava curioso para saber o destino de Léo Valdez. Antigamente, poderia ter adivinhado o paradeiro dele com a mesma facilidade com que você checa o Facebook, mas na minha atual condição tudo o que eu podia fazer era olhar para o céu e me perguntar quando um semideus travesso com um dragão de bronze e um prato de tacos poderia aparecer. Se Calypso estava envolvida, as coisas ficavam mais complicadas. A feiticeira e eu tínhamos uma história conturbada, mas até eu precisava admitir que ela era encantadora. Se havia capturado o coração de Léo, era totalmente possível que ele tivesse feito um desvio de rota. Afinal, Odisseu passou 7 anos com ela antes de voltar para casa. Qualquer que fosse o caso, parecia improvável que Valdez retornasse a tempo de me ajudar. Minha missão de dominar os acordes do Valdezinator teria que esperar. Kayla e Austin estavam muito quietos, acompanhando nossa conversa com surpresa e espanto. Minhas palavras têm esse efeito nas pessoas. Kayla chegou perto de mim. O que vocês conversaram na casa grande? Kiron contou sobre os desaparecimentos. Contou. Tentei não olhar na direção da floresta. Nós discutimos a situação. E... Austin espalmou a mão na mesa. O que está acontecendo? Eu não queria falar sobre aquilo. Não queria que eles percebessem meu medo. Desejei que minha cabeça parasse de latejar. No Olimpo, esse tipo de dor era bem mais fácil de curar. Hefesto simplesmente abria o crânio da pessoa e extraía o deus ou deusa recém-nascido que estava batucando lá dentro. No mundo real, minhas opções eram bem mais limitadas. Preciso de mais tempo para pensar, falei. Talvez de manhã eu tenha alguns dos meus poderes divinos de volta. Austin se inclinou para a frente. À luz das tochas, as trancinhas dele pareciam girar como novas hélices de DNA. É assim que funciona. Sua força volta com o tempo. Eu acho que sim. Tentei me lembrar dos anos de servidão a Admeto e Laomedonte, mas mal consegui conjurar os nomes e rostos deles. Minha memória cada vez mais falha me apavorava. Fazia cada momento do presente aumentar em tamanho e importância, me recordando que o tempo para os mortais era limitado. Tenho que ficar mais forte, concluí. Preciso. Kayla apertou minha mão. Os dedos de arqueira eram ásperos e calejados. Está tudo bem, Apolo, pai. Vamos ajudar você? Austin assentiu. Kayla tem razão. Estamos nisso juntos. Ela vai atirar em qualquer um que lhe causar problemas. E vamos amaldiçoá-lo tanto que ele só vai conseguir falar em rimas por semanas. Meus olhos lacrimejaram. Não muito tempo antes, de manhã, por exemplo, a ideia de aqueles jovens semideuses serem capazes de me ajudar teria me parecido ridícula. Mas a gentileza deles me emocionou mais do que o sacrifício de 100 touros. Eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém se importara tanto comigo a ponto de amaldiçoar meus inimigos para que só falassem em rimas. Obrigado, consegui dizer. Não pude acrescentar meus filhos. Não pareceu certo? Esses semideuses eram meus protetores e minha família, mas, no momento, eu não podia pensar em mim mesmo como pai deles. Um pai devia fazer mais, um pai devia dar para os filhos mais do que recebe. Preciso admitir que essa era uma ideia nova para mim. E isso fez com que eu me sentisse ainda pior. Ei! Will bateu no meu ombro. Não é tão ruim assim. Pelo menos, com todo mundo em alerta, talvez não tenhamos que fazer a corrida de obstáculos de Arley amanhã. Kayla murmurou um xingamento em grego antigo. Se eu fosse mesmo um bom pai divino, teria lavado a boca da minha filha com azeite de oliva. Eu tinha esquecido, disse ela. Vão ter que cancelar, não vão. Franzi a testa. Que corrida de obstáculos? Kiron não mencionou nada. Tive vontade de protestar que meu dia todo foi uma corrida cheia de obstáculos. Eles não podiam estar esperando que eu fizesse as atividades do acampamento também. Antes que eu pudesse dizer isso, um dos sátiros soprou uma trombeta de concha à mesa principal. Kiron levantou os braços, chamando a atenção. Campistas. A voz dele preencheu o pavilhão. Ele conseguia ser bem impressionante quando queria. Tenho alguns anúncios, inclusive notícias sobre a corrida de 3 pernas da morte de amanhã. Capítulo 13. Corrida da morte, mas que palavras terríveis, deuses. Meg, não? Era tudo culpa de Arley. Depois de falar do desaparecimento de Miranda Gardiner, como precaução, fiquem longe da floresta até conseguirmos mais informações. Kiron chamou o jovem filho de Hefesto para explicar como a corrida de 3 pernas da morte funcionaria. Logo ficou claro que Arley havia arquitetado o projeto todo. Sério, a ideia era tão apavorante que só podia ter surgido da mente de um garoto de 8 anos. Confesso que me perdi nos detalhes depois que ele mencionou os frisbees de serra elétrica explosivos. E eles vão fazer tipos 1. Arley deu pulinhos de empolgação. E depois Buzz. E Paul. Representou todo tipo de caos com as mãos. Vocês vão ter que ser bem rápidos, ou vão morrer. Vai ser incrível. Os outros campistas resmungaram e se remexeram nos bancos. Kiron levantou a mão pedindo silêncio. Sei que tivemos problemas na última vez, disse ele, mas felizmente nossos curandeiros do chalé de Apolo conseguiram prender de volta os braços de Paulo.
Em uma mesa no fundo, um adolescente musculoso se levantou e começou a falar no que presume ser português. Ele usava uma regata branca exibindo o peitoral moreno, e consegui ver cicatrizes claras ao redor dos bíceps. Disparando xingamentos, ele apontou para Arley, para o chalé de Apolo e para todo mundo, praticamente. Ah, obrigado, Paulo, disse Kiron, perplexo. Estou feliz por você estar se sentindo melhor. Austin se inclinou para mim e sussurrou. Paulo compreende inglês bem, mas só fala português. Pelo menos, é o que alega. Nenhum de nós consegue entender uma palavra do que ele diz. Eu também não entendia português. Havia anos que Athena insistia que o Monte Olimpo podia migrar para o Brasil algum dia e que deveríamos estar preparados para essa possibilidade. Ela até comprou o DVD do Berlitz Idiomas para todos os deuses como presente de Saturnalia, mas o que Athena sabe? Ele parece agitado, comentei. Will deu de ombros. Paulo tem sorte de cicatrizar rápido, porque é filho de Hebe, a deusa da juventude e tal. Você não para de olhar, comentou Nico. Não estou olhando, disse Will. Só estou avaliando como a cirurgia nos braços dele foi bem sucedida. Paulo finalmente se sentou. Kiron citou uma longa lista de outros ferimentos que eles sofreram durante a primeira corrida de 3 pernas da morte, e acrescentou que esperava evitá-los desta vez, queimaduras de 2º grau, tímpanos perfurados, uma distensão da virilha e 2 casos de dança irlandesa crônica. O semideus solitário à mesa de Athena levantou a mão. Kiron, vou falar só uma coisinha. 3 campistas desaparecerão. Tem certeza de que fazer uma corrida de obstáculos perigosa é uma boa ideia? Kiron deu um sorriso sofrido. Excelente pergunta, Malcolm. Mas essa corrida não vai levar vocês para a floresta, que acreditamos ser a área mais perigosa. Os sátiros, as dríades e eu vamos continuar investigando os desaparecimentos. Não descansaremos enquanto nossos campistas desaparecidos não forem encontrados. Mas, nesse meio tempo, essa corrida de 3 pernas vai ajudar vocês a trabalharem melhor em equipe. Também expandirá nossa compreensão do labirinto. A palavra me acertou na cara como o cc de Ares. Eu me virei para Austin. Labirinto? Ele está falando do labirinto de Dédalo. Austin assentiu, os dedos mexendo nas contas de cerâmica no pescoço. Tive uma lembrança repentina da mãe dele, Latricia, mexendo em seu colar de conchas quando dava aulas em Oberlin. Até eu aprendi coisas nas aulas de teoria da música de Latricia Lake, apesar de achá-la tão linda a ponto de me distrair de tudo. Durante a guerra com Gaia, disse Austin, o labirinto reabriu. Estamos tentando mapeá-lo desde então. Isso é impossível, falei. É loucura. O labirinto é uma criação reconhecidamente malévola. Não pode ser mapeado, não se pode confiar nele. Como sempre, só consegui acesso a trechos aleatórios das minhas lembranças, mas tinha quase certeza de que estava falando a verdade. Eu me lembrava de Dédalo. Muito tempo antes, o rei de Creta mandou que ele construísse um labirinto para prender o monstruoso Minotauro. Mas, não, um simples labirinto não era bom o bastante para um inventor brilhante como Dédalo. Ele tinha que fazer seu labirinto autoconsciente e imutável. Ao longo dos séculos, ele se expandiu por baixo da superfície do planeta como um sistema invasivo de raízes. Esses inventores brilhantes e estúpidos. É diferente agora, explicou Austin. Desde que Dédalo morreu. Não sei. É difícil descrever. Não parece tão mal. Nem tão letal. Isso me deixa mais tranquilo. Então é claro que vocês decidiram fazer a corrida de 3 pernas nele. Will tossiu. Outra coisa, pai. Ninguém quer decepcionar Arley. Olhei para a mesa principal. Kiron ainda discursava sobre as virtudes do trabalho em equipe enquanto Arley dava pulinhos ao seu lado. Eu conseguia entender por que os outros campistas talvez quisessem adotar o garoto como mascote não oficial. Ele era um pirralhinho fofo, mesmo sendo assustadoramente forte para uma criança de 8 anos. O sorriso era contagiante. Seu entusiasmo pareceu melhorar o humor do grupo todo. Mesmo assim, reconheci o brilho de loucura nos olhos dele. Era a mesma expressão que o pai, Hefesto, fazia sempre que inventava algum autômato que mais tarde ficaria louco e começaria a destruir cidades. Além disso, dizia Kiron, lembrem que nenhum dos desaparecimentos infelizes tem relação com o labirinto. Fiquem com seus companheiros e provavelmente estarão seguros, pelo menos, tão seguros quanto é possível estar em uma corrida de 3 pernas da morte. Disse Arley. Ninguém nem morreu ainda. Ele pareceu decepcionado, como se quisesse que nos esforçássemos mais. Diante de uma crise, prosseguiu Kiron, é importante continuar com as atividades regulares. Temos que ficar alertas e na melhor forma possível. Nossos campistas desaparecidos não esperariam menos de nós. Agora, quanto às equipes de corrida, vocês vão poder escolher seus parceiros. Em seguida, os campistas começaram a correr uns para cima dos outros tentando agarrar seus companheiros preferidos. Parecia um ataque de piranhas. Antes que eu pudesse avaliar minhas opções, Meg MC Cafrey apontou para mim do outro lado do pavilhão, a expressão igual à do tio Sam no pôster do recrutamento. Claro, pensei. Porque minha sorte melhoraria agora. Kiron bateu o casco no chão. Chega, pessoal, sosseguem. A corrida vai ser amanhã à tarde. Obrigado, Arley, pela dedicação nas inúmeras surpresas letais. Blão. Arley voltou correndo para a mesa de Hefesto e se juntou à irmã mais velha, Nissa. Isso nos leva a outra notícia, disse Kiron. Como vocês devem saber, estamos com 2 recém-chegados especiais. Primeiro, deem as boas-vindas ao deus Apolo. Normalmente, essa seria a deixa para que eu me levantasse, abrisse os braços e sorrisse enquanto uma luz radiante brilhasse ao meu redor. A multidão adoradora aplaudiria e jogaria flores e bombons de chocolate aos meus pés. Dessa vez, não recebi aplausos, só olhares nervosos. Tive um impulso estranho e nada característico de afundar um pouco mais na cadeira e puxar o casaco por cima da cabeça. Precisei fazer um esforço heroico para me controlar. Com dificuldade, Kiron sustentou o sorriso. Sei que isso é incomum, disse ele, mas os deuses se tornam, sim, mortais de tempos em tempos. Vocês não deveriam ficar tão assustados.
A presença de Apolo entre nós pode ser um bom presságio, uma chance para... Ele pareceu perder o fio da meada do próprio argumento. Fazermos uma coisa boa. Tenho certeza de que o melhor caminho a seguir vai ficar claro com o tempo. Agora, por favor, façam Apolo se sentir em casa. Tratem-no como qualquer outro novo campista. À mesa de Hermes, Conorstou levantou a mão. Isso quer dizer que o chalé de Ares vai poder enfiar a cabeça dele em uma privada. À mesa de Ares, Sherman soltou uma risada debochada. Nós não fazemos isso com todo mundo, Conor. Só com os novatos que merecem. Sherman olhou para Meg, que obviamente estava terminando seu último cachorro-quente. Os cantos da boca dela estavam cobertos de mostarda. Conorstou sorriu para Sherman. Se eu o conhecesse, diria que aquele era um olhar de conspiração. Foi nessa hora que reparei na mochila aberta aos pés de Conor. Escapando da mochila havia algo semelhante a uma rede. Então a ficha caiu, os dois garotos que Meg havia humilhado estavam se preparando para a vingança. Eu não precisava ser Nêmesis para entender a atração da vingança. Ainda assim, senti uma vontade estranha de avisar Meg. Tentei fazer contato visual, mas ela continuava concentrada no jantar. Obrigado, Sherman continuou Quiron. É bom saber que você não vai dar um banho de privada no deus da arqueria. Quanto ao resto de vocês, vamos mantê-los avisados sobre a situação do nosso convidado. Estou mandando 2 dos nossos melhores sátiros, Millard e Herbert, e ele indicou os 2 sátiros à esquerda, para entregar em mãos uma mensagem para Raquel Dari em Nova York. Com sorte, ela também vai poder se juntar a nós em breve e ajudar a determinar qual a melhor forma de ajudarmos Apolo. Aquilo causou alguns resmungos. Captei as palavras oráculo e profecias. Em uma mesa próxima, uma garota murmurou para si mesma em italiano, segusguiando segus. Olhei para ela de cara feia, mas a jovem era bem bonita. Devia ter uns 2 anos a mais do que eu, mortalmente falando, com cabelo escuro curtinho e olhos amendoados devastadoramente intensos. Eu talvez tenha corado. Virei para meus companheiros de mesa. Então, sátiros. Por que não mandar aquele amigo de Percy? Grover? Perguntou Nico. Ele está na Califórnia. Todo o conselho dos anciãos de casco fendido está lá, em uma reunião por causa da seca. Meu ânimo desmoronou. Eu lembrava que Grover era bem versátil, mas, se estava cuidando de desastres naturais da Califórnia, era provável que só voltasse na próxima década. Finalmente disse Quiron, recebemos uma nova semideusa no acampamento, Meg MC Caffrey. Ela limpou a boca e ficou de pé. Ao seu lado, Alice Miyazawa disse. Não vai se levantar, Meg. Julia Feingold riu. À mesa de Ares, Sherman Young se levantou. Essa aí merece boas-vindas especiais. O que você acha, Conor? Conor enfiou a mão na mochila. Acho que talvez o lago de canoagem. Meg, comecei a dizer. E então foi o Hades na terra. Sherman Young avançou na direção de Meg. Conorstou pegou uma rede dourada e jogou nela, que gritou e tentou se soltar enquanto alguns campistas cantarolavam, mergulho. Mergulho. Quiron fez o que pôde para acalmá-los. Semideuses, esperem um momento. Gritou. Um uivo gutural interrompeu os procedimentos. Do alto de uma colunata, um borrão gorducho com asas frondosas e uma fralda de pano desceu voando e pousou nas costas de Sherman Young, derrubando-o de cara no chão de pedra. Pêssego, o Carpus, se levantou e gritou, batendo no peito. Os olhos brilhavam, verdes de raiva. Ele pulou em Conorstou, prendeu as pernas gorduchas ao redor do pescoço do semideus e começou a puxar seu cabelo com as garras. Sai daí! Gritou Conor, se debatendo cegamente pelo pavilhão. Sai daí! Lentamente, os outros semideuses superaram o choque e vários puxaram suas espadas. Seum Carpus! Gritou a garota italiana. Matem! Disse Alice Miyazawa. Não? Gritei. Normalmente, essa ordem teria iniciado uma situação de calamidade, com todos os mortais se deitando no chão para esperar minhas próximas ordens. Mas eu era um mero mortal com voz falhada de adolescente. Fiquei assistindo horrorizado a minha própria filha Kayla tirar uma flecha da aljava. Pêssego, larga ele! Gritou Meg. Ela se soltou da rede, jogou-a longe e correu para cima de Conor. O Carpus pulou do pescoço do menino e caiu aos pés de Meg, mostrando as presas e sibilando para os outros campistas, que tinham formado um semicírculo torto com as armas em punho. Meg, saia da frente, disse Nico de Angelo. Essa coisa é perigosa. Não? A voz de Meg soou aguda. Não mate ele. Sherman Young rolou, gemendo. O rosto parecia pior do que devia estar. Um corte na testa pode gerar uma quantidade absurda de sangue, mas aquela visão aumentou a determinação dos outros campistas. Kayla armou o arco, decidida. Julia Feingold desembainhou uma adaga. Esperem. Pedi. Uma mente mais primitiva jamais conseguiria absorver o que aconteceu em seguida. Julia atacou. Kayla disparou a flecha. Meg estendeu as mãos, e uma luz dourada suave brilhou entre seus dedos. De repente, a jovem MC Caffrey estava segurando 2 espadas, cada uma delas uma lâmina curvada no antigo estilo trácio, e feitas de ouro imperial. Eu não via armas assim desde a queda de Roma. Pareciam ter surgido do nada, mas minha longa experiência com itens mágicos me disse que deviam ter sido invocadas dos anéis de lua que Meg sempre usava. As 2 espadas giraram. Meg ao mesmo tempo cortou a flecha que Kayla havia disparado e desarmou Julia, fazendo a adaga sair deslizando pelo chão. Mas que Hades? Perguntou Conor. O cabelo dele tinha sido arrancado em vários pontos, então ele parecia uma boneca maltratada. Quem é essa garota? Pêssego se agachou ao lado de Meg, rosnando, enquanto ela afastava os semideuses confusos e furiosos com as 2 espadas. Minha visão devia ser melhor do que a dos mortais comuns, porque vi o sinal brilhante primeiro, uma luz cintilante sobre a cabeça de Meg. Quando reconheci o símbolo, meu coração virou chumbo. Odiei o que vi, mas achei que devia mostrar. Olhem. Os outros pareceram confusos.
Em seguida, o brilho ficou mais intenso, havia uma foice dourada holográfica com alguns ramos de trigo girando acima da cabeça de Meg MC Caffrey. Um garoto ofegou. Ela é comunista. Uma garota sentada à mesa do chalé 4 deu uma risadinha de repulsa para ele. Não, Damien, aquele é o símbolo da minha mãe. Sua expressão desmoronou quando ela se deu conta da verdade. O que quer dizer, que também é o símbolo da mãe dela. Minha cabeça girou. Eu não queria saber daquilo. Eu não queria servir a uma semideusa filha dela. Mas então os crescentes nos anéis de Meg fizeram sentido. Não eram luas, eram lâminas de foice. Como o único olimpiano presente, achei que devia tornar o título oficial. Minha amiga não está mais sem parentesco, anunciei. Os outros semideuses se ajoelharam respeitosamente, alguns com mais relutância do que outros. Senhoras e senhores, falei, com a voz tão amarga quanto o chá de Quiron, uma salva de palmas para Meg MC Caffrey, filha de Deméter. Capítulo 14. Só pode ser brinca. Opa, o que aconteceu? Fiquei sem pala. Ninguém conseguia decifrar Meg. Eu não podia culpá-los. A garota fazia ainda menos sentido para mim, agora que eu sabia quem era sua mãe. Eu tinha minhas desconfianças, é verdade, mas torcia para estar errado. Estar certo na maioria das vezes, e por tanto tempo, era um peso terrível. Por que eu temeria uma filha de Deméter? Boa pergunta. No dia anterior, eu me esforçara para reunir minhas lembranças da deusa. Houve uma época em que Deméter foi minha tia favorita. A primeira geração de deuses era meio irritadinha, estou falando de vocês, era, Hades, pai, mas Deméter sempre foi amorosa e gentil exceto quando estava destruindo a humanidade por meio da pestilência e da fome, mas todo mundo tinha seus dias ruins, não é mesmo? E então, cometi o erro de namorar uma de suas filhas. Acho que o nome dela era Crisótemis, mas você vai ter que me desculpar se eu estiver enganado. Mesmo quando eu era Deus, tinha dificuldade de lembrar os nomes de todos os meus casos. A jovem cantou uma música de colheita em um dos meus festivais délficos. A voz dela era tão linda que me apaixonei. Ok, eu me apaixono pela vencedora e pelo segundo lugar todos os anos, mas o que posso fazer? Não resisto a uma voz melodiosa. Deméter não aprovou nosso relacionamento. Desde que a filha Perséfone foi sequestrada por Hades, ela andava meio sensível quanto aos namoros dos primogênitos com deuses. Resumindo, ela e eu discutimos. Reduzimos algumas montanhas a escombros. Destruímos algumas cidades-estados. Vocês sabem como são as brigas de família. Finalmente, chegamos a um acordo desagradável, mas desde então fiz questão de ficar longe dos filhos de Deméter. Agora, aqui estava eu, servo de Meg MC Caffrey, a filha mais esfarrapada de Deméter a portar uma foice. Eu me perguntei quem era o pai de Meg, o homem que conseguiu atrair a atenção da deusa. Deméter raramente se apaixonava por mortais, e Meg era poderosa de um jeito incomum. A maioria dos filhos de Deméter conseguia pouco mais do que fazer colheitas crescerem e evitar que fossem atacadas por pragas. Lâminas douradas e convocar Carpoi, era coisa de profissional. Tudo isso passou pela minha mente enquanto Quiron dispersava a multidão, pedindo para todos guardarem as armas. Como a conselheira-chefe Miranda Gardiner estava desaparecida, Quiron pediu a Billie NG, a única outra campista da casa de Deméter, que acompanhasse Meg até o chalé 4. As duas garotas se afastaram rápido, com Pêssego quicando com empolgação atrás delas. Meg me lançou um olhar preocupado. Sem saber o que fazer, fiz sinal de positivo e falei. Vejo você amanhã. Ela não pareceu nem um pouco animada, e logo sumiu na escuridão. Wilson lá se cuidou dos ferimentos na cabeça de Sherman Young. Enquanto isso, Kayla e Austin debatiam com Connor se havia necessidade ou não de um enxerto de cabelo. Eu estava sozinho, afinal, e voltei para o chalé eu. Deitado na cama capenga no meio do quarto, fiquei olhando para as vigas do teto. Pensei de novo em como aquele era um lugar deprimente, modesto e totalmente mortal. Como meus filhos aguentavam. E por que não mantinham um altar aceso e não enchiam as paredes de pinturas venerando minhas glórias? Quando ouvi Will e os outros voltarem, fechei os olhos e fingi estar dormindo. Eu não conseguiria encarar as perguntas nem as gentilezas deles, as tentativas de me fazerem sentir em casa quando eu claramente não pertencia ao local. Eles ficaram em silêncio assim que entraram. Ele está bem. Sussurrou Kayla. Você estaria, se fosse ele. Retrucou Austin. Um momento de silêncio. Tente dormir um pouco, pessoal, aconselhou Will. Isso é muito doido, disse Kayla. Ele parece tão humano. Nós vamos cuidar dele, disse Austin. Somos tudo que ele tem agora. Segurei um soluço. A preocupação deles estava acabando comigo. Não poder tranquilizá-los, ou até discordar deles, fez com que eu me sentisse muito pequeno. Um cobertor foi colocado sobre mim. Durma bem, Apolo, disse Will. Talvez tenha sido a voz persuasiva dele ou o fato de que eu estava mais exausto do que em qualquer outra ocasião há séculos. Na mesma hora, eu resvalei para a inconsciência. Asterisco, asterisco, asterisco. Graças aos 11 olimpianos que restavam, eu não tive sonhos. Acordei me sentindo estranhamente descansado. Meu peito não doía mais. Meu nariz não parecia mais um balão de água grudado na minha cara. Com a ajuda dos meus filhos, colegas de chalé, vou chamá-los de colegas de chalé, consegui dominar os mistérios do chuveiro, da privada e da pia. A escova de dentes foi um choque. Na última vez que fui mortal, não existiam essas coisas, muito menos desodorantes. Que ideia pavorosa eu precisar de um bálsamo encantado para impedir que meus sovacos produzam fedor. Quando terminei a higiene matinal e vesti roupas limpas da loja do acampamento, tênis, uma calça jeans, uma camiseta laranja do acampamento meio sangue e um casaco confortável de flanela, eu estava quase otimista. Talvez conseguisse sobreviver àquela experiência humana. Eu me animei ainda mais quando descobri o Bacon. Ah, deuses, Bacon. Prometi a mim mesmo que, quando alcançasse a imortalidade de novo, eu reuniria as 9 musas e, juntos, nós criaríamos uma ode, um hino ao poder do Bacon, que levaria os céus às lágrimas e provocaria arrebatamento por todo o universo. Bacon é bom. Isso.
Este pode ser o título da música, Bacon é bom. O café da manhã era menos formal do que o jantar. Ficávamos em uma fila para pegar o que quiséssemos de um buffet e podíamos sentar onde quiséssemos. Achei isso esplêndido. Ah, que pensamento triste acometendo minha nova mente mortal. Eu, que já ditei o rumo de nações, ficando todo empolgado porque podia sentar em qualquer lugar. Peguei minha bandeja e fui até Meg, que estava sentada sozinha perto do muro de contenção do pavilhão, balançando os pés e observando as ondas na praia. Como você está? Perguntei. Meg mordiscou um wafli. Ah, bem. Você é uma semideusa poderosa, filha de Deméter. Aham. Se eu podia confiar na minha compreensão das reações humanas, Meg não parecia muito animada. Sua companheira de chalé, Billy. Ela é legal. É, sim. Gente boa. E pêssego. Ela olhou para mim com o canto do olho. Desapareceu à noite. Acho que ele só aparece quando estou em perigo. Bom, agora é um momento apropriado para ele aparecer. Apropriado. Meg tocou em um quadradinho de wafli a cada sílaba. Sherman Young teve que levar 7 pontos. Eu olhei para Sherman, que estava sentado a uma distância segura, do outro lado do pavilhão, lançando olhares afiados como facas na direção de Meg. Um zigue-zague feio descia pela lateral do rosto dele. Eu não me preocuparia, falei. Os filhos de Ares gostam de cicatrizes. Além do mais, o visual Frankenstein cai bem em Sherman. Os lábios de Meg se repuxaram, mas o olhar permaneceu distante. O piso do nosso chalé é feito de grama, tipo, grama verde. Tem um carvalho enorme no meio, sustentando o teto. Isso é ruim? Perguntei. Eu sou alérgica. Ah. Tentei imaginar a árvore do chalé de Meg. Antigamente, Deméter tinha um bosque sagrado cheio de carvalhos. Eu lembro que ela ficou bem zangada quando um príncipe mortal tentou cortá-los. Um bosque sagrado. De repente, o bacon no meu estômago se expandiu e envolveu meus órgãos. Meg segurou meu braço. A voz dela era um zumbido distante. Só ouvi a última e mais importante palavra. Apolo. Eu me mexi. O quê? Você apagou. Ela fez uma careta. Eu falei seu nome 6 vezes. Falou. Falei. O que aconteceu? Eu não conseguia explicar. Parecia que eu estava no convés de um navio quando uma forma enorme, escura e perigosa passou embaixo do casco, uma forma quase discernível, que sumiu de repente. Eu não sei. Alguma coisa a respeito das árvores. Árvores, disse Meg. Não deve ser nada. Era alguma coisa. Eu não conseguia afastar do pensamento a imagem dos meus sonhos, a mulher de coroa me mandando encontrar os portões. Aquela mulher não era Deméter, bom, pelo menos eu achava que não era. Entretanto, a imagem de árvores sagradas despertou uma lembrança dentro de mim, uma lembrança muito antiga até para os meus padrões. Eu não queria falar sobre isso com Meg, não antes de ter tempo para refletir. Ela já tinha muito com o que se preocupar. Além do mais, depois da noite anterior, minha nova jovem senhora me deixou mais apreensivo do que nunca. Olhei para os anéis nos dedos do meio dela. Então, ontem, aquelas espadas. E não faça mais aquilo. Meg franziu a testa. Aquilo o quê? Se fechar e se recusar a falar. Sua cara vira cimento. Ela fez beicinho, irritada. Não vira, não? Eu tenho espadas. Eu luto com elas. E daí? Seria legal se você tivesse me contado isso antes, quando estávamos lutando com os espíritos das chagas, por exemplo. Você mesmo disse que aqueles espíritos não podiam ser mortos. Você está mudando de assunto. Eu soube porque era uma tática que eu dominara séculos antes. O estilo no qual você luta, com 2 espadas curvas, é o estilo de um Dimaquero, um gladiador do fim do Império Romano. Mesmo na época, era raro, possivelmente o estilo de luta mais difícil de dominar, e um dos mais mortais. Meg deu de ombros. Foi um movimento eloquente, é verdade, mas não muito esclarecedor. Suas espadas são de ouro imperial, falei. Isso indica treinamento romano e faz de você uma potencial candidata ao acampamento Júpiter. Mas sua mãe é Deméter, a deusa na forma grega, não Ceres. Como você sabe? Fora o fato de eu ter sido um deus. Deméter reivindicou você aqui no acampamento meio-sangue. Aquilo não foi acidente. Além do mais, a forma grega dela é mais antiga e bem mais poderosa. Você, Meg, é poderosa. A expressão dela ficou tão na defensiva que pensei que pêssego fosse cair do céu e começar a arrancar tufos do meu cabelo. Não conheço minha mãe, admitiu ela. Não sabia quem ela era. Então onde conseguiu as espadas? Com seu pai. Meg cortou o wafli em pedacinhos. Não? Meu padrasto me criou. Foi ele quem me deu esses anéis. Seu padrasto? Seu padrasto deu a você anéis que viram espadas de ouro imperial. Que tipo de homem? Um bom homem, cortou ela. Notei a aspereza em sua voz e deixei o assunto de lado. Ao que tudo indica, ela deve ter vivido uma grande tragédia no passado. Além do mais, eu temia que, se continuasse insistindo nas perguntas, aquelas lâminas de ouro fossem parar no meu pescoço. Sinto muito, falei. Aham. Meg jogou um pedaço de wafli no ar. Do nada, uma das arpias da limpeza do acampamento, uma espécie de galinha kamikaze de quase 100 quilos, apareceu, pegou a comida e saiu em disparada. Meg continuou como se nada tivesse acontecido. Vamos apenas sobreviver a este dia, ok? Temos a corrida depois do almoço, disse ela. Um tremor percorreu meu corpo. A última coisa que eu queria era ficar amarrado a Meg MC Cafrey no labirinto, mas consegui não gritar. Não se preocupe com a corrida. Tenho um plano para ganharmos. Ela arqueou uma sobrancelha. É. Ou melhor, vou ter um plano até de tarde. Só preciso de um pouco de tempo. Atrás de nós, a trombeta de concha soou. Bom dia, campistas. Gritou Sherman Young. Vamos lá, seus flocos de neve especiais. Quero todos vocês à beira das lágrimas até a hora do almoço. Capítulo 15. Perfeição é prática. Acho que não ignore meu choro.
Eu queria ter um atestado médico. Queria ser dispensado da educação física. Sinceramente, nunca vou entender os mortais. Vocês tentam manter a forma física com flexões abdominais, corridas de 10 quilômetros, pistas de obstáculos e outros trabalhos árduos que os deixam suados. Mas sabem o tempo todo que é uma batalha perdida. Em algum momento, seus corpos fracos e limitados vão se deteriorar e fracassar, gerando rugas, flacidez e bafo de velho. É horrível. Se eu quiser mudar de forma, idade, gênero ou espécie, só preciso desejar que aconteça e, cabam, sou um bicho preguiça jovem, grande, fêmea e com 3 dedos nos pés. Série nenhuma de flexões vai conseguir isso. Simplesmente não vejo lógica nessas lutas constantes. Os exercícios não passam de um lembrete deprimente de que vocês não são deuses. No fim do treinamento físico de Sherman Young, eu estava ofegante e encharcado de suor. Meus músculos pareciam pilhas trêmulas de gelatina. Eu não me sentia um floco de neve especial, embora minha mãe, Leto, sempre dissesse que eu era, e fiquei dolorosamente tentado a acusar Sherman de não me tratar como tal. Resmunguei sobre isso com Will. Perguntei aonde a antiga conselheira-chefe de Ares tinha ido. Eu ao menos conseguia encantar Clarice LaRue com meu sorriso ofuscante. Mas Will disse que ela estava fazendo faculdade na Universidade do Arizona. Ah, porque pessoas boas e perfeitas têm que ir para a faculdade. Depois da tortura, cambaleei até o chalé e tomei outro banho. Banhos são bons. Talvez não tanto quanto Bacon, mas são. Minha segunda sessão matinal foi dolorosa por outro motivo. Fui obrigado a assistir a aulas de música no anfiteatro com um sátiro chamado Vaudreuil. Minha presença na turma pareceu deixar Vaudreuil nervoso. Talvez ele tivesse ouvido a lenda sobre eu ter esfolado Vivo Marcias, o sátiro que me desafiou a uma competição musical. Como falei, a parte do esfolamento não foi nem um pouco verdade, mas os boatos têm poder de convencimento incrível, principalmente quando eu posso ter sido o responsável por espalhá-los. Usando sua flauta, Vaudreuil repassou a escala menor. Austin não teve dificuldade com ela, apesar de estar desafiando a si mesmo a usar um violino, que não era seu instrumento. Valentina Dias, filha de Afrodite, se esforçou para tocar uma clarineta e produziu sons semelhantes a um baceon choramingando em uma tempestade. Damian White, filho de Nemesis, justificou seu sobrenome ao se vingar no violão, tocou com tanta força que arrebentou a corda Ré. Você matou a Ré. Disse Chiara Benvenuti. Era a italiana bonitinha em quem eu tinha reparado na noite anterior, filha de Tiki, deusa da prosperidade. Eu precisava do violão. Cale a boca, Luke, murmurou Damian. No mundo real, acidentes acontecem. Cordas arrebentam às vezes. Chiara disparou uma série de palavras em italiano que decidi não traduzir. Posso? Estendi a mão para pegar o instrumento. Damiano entregou com relutância. Eu me abaixei na direção do case aos pés de Vaudreuil. O sátiro deu um pulo. Austin riu. Relaxe, Vaudreuil. Ele só vai pegar outra corda. Preciso admitir que achei a reação do sátiro gratificante. Se eu ainda assustava sátiros, talvez houvesse esperança de recuperar parte da minha antiga glória. E então poderia começar a assustar animais de fazenda, depois semideuses, monstros e divindades menores. Em questão de segundos, substituí a corda. Era bom fazer uma coisa tão familiar e simples. Afinei o instrumento, mas parei ao ver que Valentina estava chorando. Isso foi lindo. Ela secou uma lágrima da bochecha. Que música foi essa? Eu pisquei. O nome é afinar. É, Valentina, se controle, repreendeu Damian, embora seus olhos estivessem vermelhos. Nem foi assim tão bonito. Não? Chiara fungou. Nem foi. Só Austin pareceu não ter sido afetado. Os olhos dele brilhavam com o que parecia orgulho, embora eu não compreendesse que motivo ele tinha para se sentir assim. Toquei uma escala de dó menor. A corda-se estava desafinada. É sempre assim. 3.000 anos se passaram desde que inventei o violão, durante uma festa bombástica com os hititas, longa história, e eu ainda não consegui descobrir um jeito de manter uma corda-se afinada. Percorri outras escalas, satisfeito por ainda lembrar como se fazia. Isto é uma escala Lídia, falei. Começa na quarta da escala maior. Dizem que se chama Lídia por causa do antigo reino da Lídia, mas, na verdade, eu a batizei em homenagem a uma ex-namorada, Lídia. Foi a quarta mulher que namorei naquele ano, então. Olhei para cima no meio do arpejo. Damian e Chiara estavam chorando nos braços um do outro, trocando golpes fracos e dizendo: Odeio você. Odeio você. Valentina estava deitada no banco do anfiteatro, soluçando silenciosamente. Vaudreuil estava desmontando a flauta. Sou inútil. Choramingou. Inútil. Até Austin tinha uma lágrima nos olhos. Fez um sinal positivo. Fiquei emocionado por parte da minha antiga habilidade permanecer intacta, mas imaginei que talvez Kiron ficasse irritado se eu levasse toda a turma de música a uma grande depressão. Toquei o ré com um pouco de intensidade, um truque que usava para impedir que meus calorosos fãs explodissem de êxtase nas minhas apresentações. E quero dizer explodir literalmente. Alguns daqueles shows no Fillmore nos anos 1960. Bem, vou poupar você dos detalhes nojentos. Toquei um acorde intencionalmente desafinado. Para mim, soou horrível, mas os campistas despertaram da infelicidade. Eles se sentaram, limparam as lágrimas e me observaram com fascinação tocar uma escala simples. Isso, cara. Austin levou o violino ao queixo e começou a improvisar. O arco de resina dançava pelas cordas. Ele e eu nos encaramos, e por um instante fomos mais do que uma família. Nós nos tornamos parte da música, nos comunicando em um nível que só deuses e músicos são capazes de compreender. Vaudreuil quebrou o feitiço. Que incrível, disse o sátiro, aos soluços. Vocês dois deviam estar dando esta aula. O que eu estava pensando? Por favor, não me esfole. Meu querido sátiro, falei, eu jamais. De repente, meus dedos tiveram um espasmo. Larguei o violão, surpreso. O instrumento caiu pelos degraus de pedra do anfiteatro, estalando e ressoando. Austin baixou o arco.
Você está bem? Eu, sim, claro. Mas eu não estava bem. Por alguns instantes, tinha vivenciado a alegria do meu antigo talento, mas ficou claro que meus dedos mortais não eram apropriados para a tarefa. Os músculos das minhas mãos doíam. Linhas vermelhas marcavam as pontas dos dedos, com as quais apertei as cordas. Eu tinha me esgotado de outras formas também. Meus pulmões pareciam murchos, desprovidos de oxigênio, apesar de eu não ter cantado nada. Estou cansado, falei, consternado. Ah, é. Valentina assentiu. O jeito como você estava tocando foi surreal. Tudo bem, Apolo, disse Austin. Você vai ficar mais forte. Quando os semideuses usam seus poderes, principalmente no começo, se cansam facilmente. Mas eu não sou. Não consegui concluir a frase. Eu não era um semideus. Não era um deus. Não era nem eu mesmo. Como sequer podia voltar a tocar sabendo que eu era um instrumento fracassado. Cada nota só me causaria dor e exaustão. Minha corda-se nunca ficaria afinada. A infelicidade deve ter transparecido no meu rosto. Damian White fechou os punhos. Não se preocupe, Apolo. Não é culpa sua. Vou fazer aquele violão idiota pagar por isso. Não tentei impedi-lo quando desceu a escada. Parte de mim sentiu uma satisfação perversa na forma como ele pisoteou o violão até que fosse reduzido a madeira e cordas. Chiara bufou. Idiota. Agora não vou poder tocar. Voldrol fez uma careta. Obrigado, pessoal. Ótima aula. Asterisco, asterisco, asterisco. A arquíria foi uma paródia ainda pior. Se eu me tornar um deus de novo, não se, quando, meu primeiro gesto vai ser apagar as lembranças de todo mundo que me viu constrangido naquela aula. Acertei uma flecha na mosca. O conjunto dos meus outros disparos foi abismal. 2 flechas ficaram fora do círculo preto a uma distância de nada menos que 100 metros. Joguei o arco no chão e chorei de vergonha. Kayla era a instrutora dessa aula, mas a paciência e a gentileza dela só fizeram com que eu me sentisse pior. Ela pegou meu arco e me ofereceu de volta. Apolo, disse ela, esses disparos foram fantásticos. Um pouco mais de treino e... Eu sou o deus da arquíria. Gritei. Eu não treino. Ao meu lado, as filhas de Nice riram. Elas tinham nomes intoleravelmente apropriados, Rowley e Laurel Vitor. Ambas me lembravam as ninfas africanas lindas e ferozmente atléticas com quem Atena andava no lago Tritonis. Ei, ex-deus, disse Rowley, prendendo uma flecha, o treino é a única forma de melhorar. Ela pontuou um 7 no círculo vermelho do alvo, mas não pareceu nem um pouco desencorajada. Para você, talvez, retruquei. Você é imortal. A irmã dela, Laurel, deu uma risada debochada. Agora você também é. Se ferrou. Vencedores não reclamam. E disparou a flecha, que se fincou ao lado do disparo da irmã, mas no círculo vermelho de dentro. É por isso que sou melhor do que Rowley. Ela está sempre reclamando. Tá, resmungou Rowley. A única coisa de que posso reclamar é como você é ridícula. É. Retrucou Laurel. Vamos lá. Agora. Melhor de 3 disparos. Quem perder limpa os banheiros por um mês. Vamos nessa. Assim, do nada, elas se esqueceram de mim. Definitivamente, seriam excelentes ninfas tritonianas. Kayla me segurou pelo braço e me levou para longe. Aquelas 2, eu juro. Nós as fizemos co-conselheiras de Nice para que competissem uma com a outra. Se não tivéssemos feito isso, elas teriam tomado o acampamento e proclamado uma ditadura. Acho que Kayla estava tentando me alegrar, mas não adiantou. Olhei meus dedos, além de doloridos por causa do violão, agora estavam com bolhas por causa dos arcos. Impossível. Agonizante. Não consigo fazer isso, Kayla, murmurei. Estou velho demais para ter 16 anos de novo. Ela colocou a mão sobre a minha. Embaixo da mecha verde no cabelo, a pele era dourada, como uma superfície de cobre pintada de creme, o brilho avermelhado reluzindo nas sardas do rosto e dos braços. Ela me lembrava muito seu pai, o treinador de arco e flecha canadense da Reynolds. Quer dizer, o outro pai. Sim, claro que é possível uma criança semideusa nascer de um relacionamento assim. Por que não seria? Zeus deu à luz Dioniso pela própria coxa. Uma das filhas de Atena se originou de um lenço. Por que se surpreender com esse tipo de coisa? Nós, deuses, somos capazes de infinitas maravilhas. Kayla respirou fundo, como se prestes a fazer um disparo importante. Você consegue, pai. Já é bom. Muito bom. Só precisa ajustar suas expectativas. Seja paciente. Seja corajoso. Você vai melhorar. Tive vontade de rir. Como eu poderia me acostumar a ser apenas bom? Por que me esforçaria para melhorar se antes era divino? Não respondi, com amargura. Não, é doloroso demais. Eu juro pelo rio Estige, até voltar a ser um deus, não vou usar um arco ou qualquer instrumento musical. Pode me repreender. Sei que foi um juramento tolo, feito em um momento de infelicidade e autopiedade. E foi limitador. Um juramento em nome do rio Estige pode ter consequências terríveis se rompido. Mas não me importei. Zeus tinha me amaldiçoado com a mortalidade. Eu não ia fingir que estava tudo normal. Eu não seria Apolo enquanto não fosse mesmo Apolo. Por ora, era só um adolescente idiota chamado Lester Papadopoulos. Talvez fosse desperdiçar meu tempo com habilidades para as quais não ligava, como duelo de espadas ou badminton, mas não mancharia as lembranças das minhas antes perfeitas música e arquíria. Kayla olhou para mim horrorizada. Pai, você não pode estar falando sério. Estou. Retire o que disse agora. Você não pode. Ela olhou por cima do meu ombro. O que ele está fazendo? Segui o olhar dela. Sherman Yang estava andando lentamente, como em transe, em direção à floresta. Teria sido tolice correr atrás dele, direto para a parte mais perigosa do acampamento. Então foi exatamente isso que Kayla e eu fizemos. Quase não conseguimos. Assim que chegamos às árvores, a floresta escureceu.
A temperatura caiu. O horizonte se estendeu, como se distorcido por uma lente de aumento. Uma mulher sussurrou no meu ouvido. Dessa vez, reconheci a voz. Ela nunca havia parado de me assombrar. Você fez isso comigo. Venha. Venha me caçar de novo. O medo inundou meu estômago. Imaginei os galhos se transformando em braços, as folhas ondulando como mãos verdes. Daphne, pensei. Mesmo depois de tantos séculos, a culpa era sufocante. Eu não conseguia olhar para uma árvore sem pensar nela. Florestas me deixavam nervoso. A força vital de cada árvore parecia me massacrar com ódio genuíno, me acusando de tantos crimes. Eu queria cair de joelhos. Implorar por perdão. Mas aquele não era o momento. Eu não podia permitir que a floresta me confundisse de novo. Não deixaria mais ninguém cair nessa armadilha. Kayla não pareceu afetada. Segurei a mão dela para garantir que ficaríamos juntos. Só tivemos que dar alguns passos, mas o caminho até Sherman foi bem tortuoso. Sherman. Segurei seu braço. Ele tentou se soltar. Felizmente, estava lento e atordoado, senão eu teria terminado com cicatrizes também. Kayla me ajudou a virá-lo. Os olhos dele tremularam, como se ele estivesse em alguma espécie de sono REM. Não? Elis. Temos que encontrá-lo. Miranda. Minha garota. Olhei para Kayla em busca de explicação. Elis é do chalé de Ares, disse ela. É um dos desaparecidos. Sim, mas Miranda, garota dele. Sherman e ela começaram a namorar uma semana atrás. Ah. Sherman tentou se soltar. Encontrá-la. Miranda está bem aqui, meu amigo mente. Vamos levar você para lá. Ele parou de lutar. Os olhos reviraram até só a parte branca ficar visível. Bem, aqui. É. Elis. Sim, sou eu, falei. Sou Elis. Amo você, cara, disse Sherman, soluçando. Ainda assim, foi preciso toda a nossa força para levá-lo para longe das árvores. Lembrei-me da vez em que Hefesto e eu tivemos que lutar com o deus Hipnos depois que ele, num ataque de sonambulismo, foi até o quarto de Ártemis no Monte Olimpo. É impressionante que nós tenhamos escapado sem flechas de prata espetadas na bunda. Levamos Sherman para a área do treino de arco e flecha. Entre um passo e o seguinte, ele piscou e se tornou seu eu normal. Reparou que estávamos segurando-o e se soltou. O que é isso? Você estava indo para a floresta, expliquei. Ele nos olhou com uma expressão zangada. Não estava, não? Kayla estendeu a mão para ele, mas claramente pensou melhor. Seria difícil usar o arco com dedos quebrados. Sherman, você estava em algum tipo de transe. Estava murmurando sobre Elise e Miranda. Na bochecha dele, a cicatriz em zigue-zague escureceu até ficar bronze. Não me lembro disso. Mas você não mencionou o outro campista desaparecido, acrescentei, tentando ajudar. Cecil. Por que eu mencionaria Cecil? Resmungou Sherman. Não suporto esse cara. E por que devo acreditar em vocês? A floresta tinha capturado você, falei. As árvores estavam envolvendo seu corpo. Sherman observou a floresta, mas as árvores pareciam normais de novo. As sombras compridas e mãos verdes tinham desaparecido. Olhem, disse Sherman, estou com um machucado na cabeça graças à sua amiga irritante, Meg. Se eu estava agindo de um jeito estranho, o motivo é esse. Kayla franziu a testa. Mas... Chega. Interrompeu ele. Se vocês mencionarem isso para alguém, vou fazê-los comerem suas aljavas. Não preciso de pessoas questionando meu autocontrole. Além do mais, tenho que pensar na corrida. Ele passou por nós e foi embora. Sherman. Gritei. Ele se virou, os punhos fechados. A última coisa de que você se lembra antes de perceber que estava com a gente, em que você estava pensando? Perguntei. Por um microsegundo, o olhar atordoado passou pelo rosto dele de novo. Em Miranda e Elis, como vocês falaram. Eu estava pensando, que queria saber onde eles estavam. Então, você estava se fazendo uma pergunta. Uma onda de medo me inundou. Você queria informações. Eu. No pavilhão de refeições, a trombeta de concha soou. A expressão de Sherman ficou tensa. Não importa. Esqueça. Temos que almoçar agora. Depois, vou destruir todos vocês na corrida de 3 pernas da morte. No que dizia respeito a ameaças, eu tinha ouvido Poores, mas Sherman fez a dele parecer bem intimidadora. Ele saiu andando para o pavilhão. Kayla se virou para mim. O que acabou de acontecer? Acho que entendi agora, respondi. Sei por que aqueles campistas desapareceram. Capítulo 16. Estou preso a Meg. Talvez paremos em Lima. Arley é bem cruel. Nota mental, tentar revelar uma informação importante antes de uma corrida de 3 pernas da morte não é uma boa ideia. Não estavam nem aí para mim. Apesar dos resmungos e das reclamações da noite anterior, os campistas vibravam de empolgação. Eles passaram o almoço limpando armas freneticamente, prendendo as tiras das armaduras e sussurrando uns com os outros para formar alianças secretas. Muitos tentaram convencer Arley, o arquiteto do percurso, a dar dicas sobre as melhores estratégias. Arley adorou a atenção. No fim do almoço, a mesa dele estava coberta de oferendas, leia-se, subornos, barras de chocolate, chocolate com creme de amendoim, jujubas e carrinhos Hot Wheels. O menino seria um excelente deus. Ele pegou os presentes, murmurou alguns agradecimentos, mas não disse nada de útil para seus adoradores. Tentei alertar Quiron dos perigos da floresta, mas ele estava tão enlouquecido com os últimos preparativos da corrida que eu quase fui pisoteado ao me aproximar dele. O centauro ficou trotando com nervosismo pelo pavilhão, seguido por uma equipe de juízes composta por sátiros e dríades, comparando mapas e dando ordens. Vai ser quase impossível rastrear as equipes, murmurou ele, concentrado em um diagrama do labirinto. E não temos cobertura na área D. Mas, Quiron, comecei, se eu pudesse. O grupo de teste foi parar no Peru hoje de manhã, disse ele para os sátiros. Não podemos deixar que isso aconteça de novo. Sobre a floresta. Falei. Sim. Me desculpe, Apolo.
Entendo que você esteja preocupado. A floresta está realmente falando, comentei. Você se lembra da velha? Uma dríade correu até Quiron com o vestido exalando fumaça. Os sinalizadores estão explodindo. Deuses! Exclamou Quiron. Eles eram para emergências. Ele galopou por cima dos meus pés, seguido pela horda de assistentes. E foi isso que aconteceu. Quando se é um deus, o mundo presta atenção em cada palavra sua. Quando se tem 16 anos, nem tanto. Fui atrás de Arley, na esperança de convencê-lo a adiar a corrida, mas o garoto me afastou com um simples não. Como costumava acontecer com os filhos de Hefesto, ele estava mexendo em um dispositivo mecânico, movendo as cordas e engrenagens. Eu não estava interessado em saber o que era, mas perguntei mesmo assim, para ver se conquistava a simpatia de Arley. É um sinalizador, explicou ele, ajustando um botão. Para pessoas perdidas. Para as equipes no labirinto. Não? Vocês estão por conta própria. Isto é para Léo. Léo Valdez. Arley estreitou os olhos, analisando o aparelho. Às vezes, se você não consegue encontrar o caminho de volta, um rastreador pode ajudar. Só preciso encontrar a frequência certa. E, há quanto tempo você está trabalhando nisso? Desde que ele desapareceu. Agora tenho que me concentrar, não posso parar a corrida. Ele se virou e saiu andando. Fiquei impressionado. Havia 6 meses que o garoto estava trabalhando em um rastreador para localizar o irmão desaparecido, Léo. Eu me perguntei se alguém se esforçaria tanto para me levar de volta para o Olimpo. Eu duvidava muito. Desamparado, fui para um canto do pavilhão e comi um sanduíche. Vi o sol enfraquecer no céu de inverno e pensei na minha carruagem, com os pobres cavalos presos nos estábulos sem ninguém para levá-los para passear. É claro que, mesmo sem minha ajuda, outras forças manteriam o cosmos em andamento. Inúmeros sistemas de crenças forneceriam energia para a rotação dos planetas e estrelas. Lobos ainda caçariam o sol pelo céu. Ra continuaria sua viagem diária na barca solar. Tonatiuh continuaria se alimentando da cota de sangue proveniente de sacrifícios humanos da época dos aztecas. E aquela outra coisa, a ciência, ainda geraria gravidade e física quântica e sei lá mais o que. Ainda assim, eu senti que não estava fazendo minha parte ao ficar parado esperando uma corrida de 3 pernas. Até Kayla e Austin estavam distraídos demais para falarem comigo. Kayla contou para Austin sobre o que havia acontecido na floresta, quando salvamos Sherman Young, mas o garoto estava mais interessado em limpar o saxofone. Podemos contar isso a Quiron no jantar, murmurou ele, com uma palheta na boca. Até a corrida acabar, ninguém vai ter cabeça para isso. Mas vamos ficar longe da floresta, de qualquer modo. Além do mais, se eu conseguir tocar a melodia certa no labirinto. Seus olhos brilharam. Ah! Venha aqui, Kayla. Tive uma ideia. Eles se afastaram, e fiquei sozinho de novo. Eu compreendia o entusiasmo de Austin, é claro. As habilidades dele com o saxofone eram tão formidáveis que não restavam dúvidas de que ele se tornaria o melhor instrumentista de jazz de sua geração. Se você acha que é fácil conseguir 500 mil de visualizações no YouTube tocando jazz no saxofone, reavalie seus conceitos. Mas a carreira de Austin na música não iria muito longe se a força na floresta destruísse todos nós. Então tive que apelar para meu último recurso, o último mesmo, Meg MC Cafrey. Eu a vi perto de um dos braseiros, conversando com Julia Feingold e Alice Miyazawa. Ou melhor, as filhas de Hermes estavam conversando enquanto Meg devorava um cheeseburger. Fiquei impressionado por Deméter, a rainha dos grãos, frutas, legumes e verduras, ter uma filha tão assumidamente carnívora. Por outro lado, Perséfone era igual a Meg. Você já deve ter ouvido histórias sobre como a deusa da primavera é toda doçura e narcisos e sementes de romã, mas, acredite em mim, aquela garota dá medo quando ataca uma pilha de costelinhas de porco. Fui até Meg. As filhas de Hermes recuaram, como se eu fosse um encantador de serpentes. Achei essa reação agradável. Oi, falei. Qual é o assunto? Meg limpou a boca com as costas da mão. Essas duas querem saber nossos planos para a corrida. Claro que querem. Tirei um pequeno dispositivo magnético de escuta da manga do casaco de Meg e joguei para Alice. Ela sorriu, encabulada. Temos que tentar de tudo, né? Concordo plenamente, falei. Por isso mesmo acho que não vão se importar quando virem o que fiz com os tênis de vocês. Tenham uma ótima corrida. As garotas se afastaram nervosas, verificando as solas dos tênis. Meg olhou para mim com algo que se assemelhava a respeito. O que você fez? Nada, respondi. Metade do truque de ser um deus é saber blefar. Ela riu. E qual é nosso plano secreto? Espere. Vou adivinhar. Você não tem um. Você aprendeu rápido. Eu pretendia bolar um plano, mas me distraí. Nós temos um problema. Claro que temos. Do bolso do casaco, ela tirou 2 aros de bronze que pareciam faixas elásticas feitas de metal trançado. Está vendo isto? Eles prendem nossas pernas. Quando são colocados, ficam no lugar até a corrida acabar. Não dá para tirar. Eu odeio coisas que prendem. Eu também. Fiquei tentado a acrescentar, principalmente quando estou preso a uma criancinha chamada Meg, mas minha diplomacia natural venceu. No entanto, eu estava me referindo a um problema diferente. Contei a ela sobre o incidente durante a aula de arco e flecha, quando Sherman quase foi atraído para a floresta. Meg tirou os óculos de gatinho. Sem as lentes, as íris escuras pareciam mais suaves e calorosas, como pequenas áreas de solo para cultivo. Você acha que alguma coisa na floresta está chamando as pessoas? Perguntou ela. Acho que alguma coisa na floresta está respondendo às pessoas. Antigamente, havia um oráculo. É, você me contou. Delfos. Não? Outro oráculo, ainda mais antigo do que Delfos. Envolvia árvores. Um bosque inteiro de árvores falantes. Árvores falantes. Meg mordiu os lábios. Como se chamava esse oráculo? Eu não consigo lembrar. Trinquei os dentes. Eu devia saber. Devia responder na mesma hora.
Mas a informação. É quase como se estivesse fugindo de mim de propósito. Isso acontece às vezes, disse Meg. Você vai lembrar. Mas nunca acontece comigo. Cérebro humano idiota. De qualquer modo, acredito que esse bosque esteja em algum lugar dentro da floresta. Não sei como nem porquê. Mas as vozes sussurrantes, elas pertencem a esse oráculo oculto. As árvores sagradas estão tentando dizer profecias, indo atrás daqueles que se fazem perguntas importantes, atraindo essas pessoas. Meg colocou os óculos. Você sabe que isso parece papo de maluco, né? Respirei fundo. Precisei repetir para mim mesmo que não era mais um deus, e que teria que aguentar insultos de mortais sem poder explodi-los e transformá-los em cinzas. Só fique alerta, avisei. Mas a corrida nem passa pela floresta. Mesmo assim, não estamos seguros. Se você conseguisse chamar seu amigo pêssego, seria ótimo. Eu já falei. Ele meio que aparece quando dá na telha. Eu não consigo. A trombeta de caça de Quiron soou tão alto que minha visão ficou meio embaçada. Outra promessa que faço a mim mesmo, quando eu voltar a ser Deus, vou aparecer neste acampamento e pegar todas as trombetas. Semideuses. Convocou o centauro. Amarrem as pernas e me sigam para suas posições de largada. Asterisco, asterisco, asterisco. Nós nos reunimos em uma campina a cerca de 100 metros da casa grande. Caminhar até tão longe sem um único incidente com risco de vida foi um pequeno milagre. Com minha perna esquerda amarrada à direita de Meg, senti como se estivesse no útero de Leto novamente, logo antes de minha irmã e eu nascermos. Sim, eu me lembro daquela época muito bem. Artemis ficava sempre me empurrando, cutucando minhas costelas com o cotovelo e, de um modo geral, sendo egoísta. Fiz uma oração silenciosa prometendo que, se chegasse ao fim da corrida vivo, sacrificaria um touro em minha homenagem e possivelmente até construiria um novo templo para mim. Sou louco por touros e templos. Os sátiros ordenaram que nos espalhássemos pela campina. Onde é a linha de largada? Perguntou Holy Vitor, empurrando o ombro da irmã. Quero ficar mais perto. Eu quero ficar mais perto, corrigiu Laurel. Você pode ser a segunda mais perto. Não se preocupem. O sátiro Voldrol parecia muito preocupado. Vamos explicar tudo em instantes. Assim que eu, souber o que explicar. Will Solace suspirou. Ele estava, claro, preso a Nico. Apoiou o cotovelo em um dos ombros de Nico como se o filho de Hades fosse uma prateleira. Que saudade de Grover. Ele organizava as coisas tão bem. Sou mais o treinador Ed. Nico empurrou o cotovelo de Will. Mas é melhor não mencionar o nome de Grover alto demais. Juniper está bem ali. Ele apontou para uma das dríades, uma garota bonita vestida de verde claro. É a namorada do Grover, explicou-me Will. Ela sente saudade dele também. Muita. Tudo certo, pessoal. Gritou Voldrol. Espalhem-se um pouco mais, por favor. Queremos que tenham bastante espaço para que, vocês sabem, se morrerem, não levem as outras equipes junto. Will suspirou. Estou tão empolgado. Ele e Nico se afastaram. Julia e Alice, do chalé de Hermes, verificaram os tênis mais uma vez e olharam para mim de cara feia. Connor Stowe estava fazendo dupla com Paulo Montes, o filho brasileiro de Abby, e nenhum dos dois parecia feliz com isso. Talvez Connor estivesse chateado porque o couro cabeludo ferido fora coberto com tanto unguento medicinal que sua cabeça parecia ter sido tossida por um gato. Ou talvez ele só sentisse falta do irmão, Travis. Assim que Artemis e eu nascemos, tratamos logo de ficar longe um do outro. Procuramos nossos territórios e pronto. Agora, eu daria qualquer coisa para vê-la. Eu tinha certeza de que Zeus havia ameaçado minha irmã com punições severas caso ela tentasse me ajudar durante meu tempo como mortal, mas ela podia ao menos ter me mandado um pacote básico do Olimpo, uma toga decente, um creme mágico para acne e talvez uma dúzia de bolinhos de cranberry com ambrosia do Sila Café. Eles faziam bolinhos excelentes. Observei as outras equipes. Kyla e Austin pareciam artistas de rua intimidadores, ela com o arco e ele com o saxofone. Chiara, a filha bonita de Tiki, estava presa com seu Nêmesis, Damian White, filho de, Nêmesis. Billy NG, primogênito de Deméter, estava presa a Valentina Dias, que verificou por um instante a maquiagem na superfície reflexiva do casaco prateado de Billy. Ela não pareceu reparar que 2 galhos saíam de sua cabeça como pequenos chifres de cervo. Decidi que a maior ameaça seria Malcolm Passe. Todo cuidado era pouco com os filhos de Atena. Mas, surpreendentemente, ele se uniu a Sherman Young. Achei a parceria estranha, a não ser que Malcolm tivesse algum plano. Esses filhos de Atena sempre tinham um plano. E isso raramente incluía me deixar ganhar. Os únicos semideuses fora da corrida eram Arley e Nissa, que tinham montado a pista. Quando os sátiros decidiram que tínhamos nos espalhado de modo adequado e que nossas pernas estavam devidamente amarradas, Arley bateu palmas para chamar nossa atenção. Muito bem. Ele quicou de ansiedade, me lembrando das crianças romanas que aplaudiam as execuções no Coliseu. O objetivo é o seguinte, cada equipe tem que encontrar 3 maçãs douradas e voltar para esta campina. Os semideuses começaram a resmungar. Maçãs douradas, falei. Eu odeio maçãs douradas. Elas só causam confusão. Meg deu de ombros. Eu gosto de maçã. Eu me lembrei da maçã podre que ela usou para quebrar o nariz de Cady no beco. Será que ela conseguiria usar as maçãs douradas com a mesma habilidade letal? Talvez nós tivéssemos uma chance, afinal. Laurel Vitor levantou a mão. Você quer dizer que a primeira equipe que voltar ganha? Qualquer equipe que voltar ganha. Disse Arley. Isso é ridículo. Disse Holy. Só pode haver um vencedor. A primeira equipe que voltar ganha. Arley deu de ombros. Como quiserem. Minhas únicas regras são, fiquem vivos e não matem uns aos outros. O quê? Paulo começou a reclamar tão alto em português que Connor teve que tapar a orelha esquerda. Calma, calma. Gritou Quiron. Os alforjes dele estavam transbordando com kits de primeiros socorros e sinalizadores de emergência.
Não vamos precisar de nenhuma ajuda para tornar este desafio perigoso. Vamos fazer uma corrida de 3 pernas da morte justa. E mais uma coisa, campistas. Considerando os problemas que nosso grupo de teste teve hoje de manhã, por favor, repitam comigo, nada de ir parar no Peru. Nada de ir parar no Peru, repetiu todo mundo. Sherman Young estalou os dedos. E então, onde fica a linha de largada? Não tem linha de largada, disse Arley, eufórico. Todos vão começar exatamente de onde estão. Os campistas olharam ao redor sem entender. De repente, a campina tremeu. Linhas escuras surgiram na grama, formando um tabuleiro de xadrez verde gigantesco. Divirtam-se! Gritou Arley. O chão se abriu embaixo dos nossos pés e nós caímos no labirinto. Capítulo 17. Bolas de boliche esmagando meus inimigos, vai um problema aí. Se inscrevam no canal. Pelo menos, não fomos parar no Peru. Meus pés bateram numa pedra e machuquei os tornozelos, cambaleamos até uma parede, mas Meg foi uma almofada conveniente. Estávamos em um túnel escuro cheio de vigas de carvalho. O buraco por onde caímos sumiu, substituído por um teto de terra. Não vi sinal das outras equipes, mas de algum lugar acima consegui ouvir vagamente Arley dizendo: Vai. 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 Quando eu recuperar meus poderes, jurei, vou transformar Arley em uma constelação nova, chamada Mordedor de Calcanhares. Constelações não falam. Meg apontou para um ponto no corredor. Olhe. Conforme minha visão se ajustava, reparei que a luz fraca do túnel emanava de uma fruta cintilante menos de 50 metros à frente. Uma maçã dourada, falei. Meg deu um pulo para a frente, me puxando junto. Espere. Pedi. Pode haver armadilhas. Como se para ilustrar o que eu disse, Connor e Paulo surgiram da escuridão do outro lado do corredor. Paulo pegou a maçã dourada e gritou: Brasil. Connor sorriu para nós. Lerdos demais, otários. O teto se abriu e choveram esferas de ferro do tamanho de melões. Corra! Gritou Connor. Ele e Paulo deram uma desajeitada meia volta e saíram correndo, perseguidos por uma horda de bolas de canhões com pavios acesos. O som parou rapidamente. Sem a maçã brilhante, ficamos na escuridão total. Que ótimo! A voz de Meg ecoou. E agora? Sugiro que a gente vá na outra direção. Era mais fácil falar do que fazer. A escuridão pareceu incomodar mais Meg do que a mim. Graças ao corpo mortal, eu já me sentia aleijado e desprovido de sentidos. Além disso, costumava usar mais do que a visão. A música exigia audição apurada. A arqueria necessitava de certa sensibilidade e da capacidade de identificar a direção do vento. Está certo, a visão também ajudava, mas deu para ter uma ideia. Nós prosseguimos, os braços estendidos à frente. Prestei atenção aos barulhos, em busca de cliques, estalos ou rangidos suspeitos que indicassem uma série de explosões se aproximando, mas desconfiava de que, se ouvisse algo alarmante, seria tarde demais. Depois de um tempo, Meg e eu aprendemos a andar com nossas pernas unidas em sincronia. Não era fácil. Eu tinha um senso perfeito de ritmo. Meg estava sempre um pouquinho atrasada ou adiantada, o que nos fazia virar para a esquerda ou direita e dar de cara com a parede. Continuamos andando pelo que poderiam ter sido minutos ou dias. Ali, o tempo enganava. Lembrei o que Austin me contara sobre o labirinto estar diferente desde a morte do seu criador. Aquilo começou a fazer sentido para mim. O ar parecia mais fresco, como se o lugar não estivesse engolindo tantos corpos. As paredes não irradiavam o antigo calor maligno. Pelo que percebi, também não havia sangue nem gosma escorrendo por elas, uma melhora e tanto. No passado, não era possível dar um passo dentro do labirinto de Dédalo sem sentir o desejo que o consumia, vou destruir sua mente e seu corpo. Agora, a atmosfera era mais sonolenta, e a mensagem, não tão virulenta, ei, se você morrer aqui, tudo bem. Nunca gostei de Dédalo, murmurei. Aquele velho canalha não sabia quando parar. Ele sempre tinha que usar a tecnologia mais avançada, fazer as atualizações mais recentes. Eu falei para ele não fazer esse labirinto perceptivo. A inteligência artificial vai nos destruir, cara, tentei avisar. Mas não. Ele tinha que dar ao labirinto uma consciência malévola. Não sei do que você está falando, disse Meg. Mas talvez você não devesse falar mal do labirinto enquanto estamos dentro dele. Então, parei ao ouvir o som do saxofone de Austin. Estava baixo e ecoando por tantos corredores que não consegui identificar de onde vinha. De repente, sumiu. Eu esperava que ele e Kayla tivessem encontrado suas 3 maçãs e escapado com segurança. Finalmente, Meg e eu chegamos a uma bifurcação no corredor. Só percebi pelo fluxo de ar e pela diferença de temperatura no rosto. Por que paramos? Perguntou Meg. SHH. Ouvi com atenção. Do corredor do lado direito vinha um leve som agudo, como uma serra de mesa. O corredor da esquerda estava silencioso, mas exalava um odor leve que era desagradavelmente familiar, não era bem enxofre, mas uma mistura vaporosa de minerais do fundo da terra. Não estou ouvindo nada, reclamou Meg. Um barulho de serra à direita, falei para ela. À esquerda, um cheiro ruim. Escolho o cheiro ruim. Ah, jura? Meg me deu a língua, sua marca registrada, depois seguiu para a esquerda, me puxando junto. O aro de bronze ao redor da minha perna começou a incomodar. Eu sentia a pulsação da artéria femoral de Meg, o que atrapalhava meu ritmo. Sempre que fico nervoso, o que não acontece com frequência, gosto de cantarolar uma música para me acalmar, normalmente o bolero de Ravel ou a música grega antiga Epitáfio de Cicilo. Mas, com a pulsação de Meg me desconcentrando, a única melodia que consegui conjurar foi a da dança da galinha. Nada tranquilizador. Seguimos em frente. O cheiro de vapores vulcânicos se intensificou. Minha pulsação perdeu o ritmo perfeito. Meu coração batia a cada tchu da dança da galinha. Fiquei com medo de saber onde estávamos. Falei para mim mesmo que não era possível. Nós não podíamos ter percorrido metade do mundo andando. Mas aquele era o labirinto. Aqui embaixo, as distâncias não significavam nada. O lugar sabia explorar as fraquezas das vítimas.
Pior, tinha um senso de humor cruel. Estou vendo luz, disse Meg. Ela estava certa. A escuridão total tinha se transformado em um cinza escuro. À frente, o túnel terminava, chegava a uma caverna estreita e comprida como uma fissura vulcânica. Parecia que uma garra colossal atacara o corredor, deixando uma ferida na terra. Vi criaturas com garras desse tamanho no Tártaro. Não tinha nenhuma vontade de revê-las. A gente devia voltar, falei. Que besteira, retrucou Meg. Você não está vendo o brilho dourado? Tem uma maçã lá. Eu só via névoas de cinzas e gás. O brilho pode ser lava, falei. Ou radiação. Ou olhos. Olhos brilhantes nunca são um bom sinal. É uma maçã, insistiu Meg. Estou sentindo cheiro de maçã. Ah, agora você desenvolveu sentidos apurados. Meg avançou, me deixando sem escolha além de ir junto. Para uma garotinha, ela era boa em usar seu peso. No final do túnel, nos vimos em um ressalto estreito. O penhasco em frente estava a menos de 5 metros, mas a fenda parecia despencar eternamente. Talvez uns 50 metros acima, a abertura irregular se abria em uma câmara maior. Um cubo de gelo dolorosamente grande parecia subir pela minha garganta. Eu nunca tinha visto aquele lugar de baixo, mas sabia exatamente onde estávamos. Era o ónfalo, o umbigo do mundo antigo. Você está tremendo. Tentei tapar a boca de Meg, mas ela me mordiu na mesma hora. Não toque em mim, rosnou. Por favor, faça silêncio. Por quê? Porque logo acima de nós. Minha voz falhou. Delfos. A câmara do oráculo. O nariz de Meg tremeu como o de um coelho. Isso é impossível. Não é, não sussurrei. E, se isso for Delfos, significa que... De cima de nós veio um sibilar tão alto que parecia que um oceano inteiro tinha caído em uma frigideira e evaporado formando uma nuvem enorme. O ressalto tremeu. Caíram pedrinhas em nossas costas. Um corpo monstruoso deslizou pela fenda acima de nossas cabeças, cobrindo completamente a abertura. O cheiro de pele de cobra em processo de troca queimou minhas narinas. Piton. Minha voz estava agora um oitavo mais aguda do que a de Meg. Ele está aqui. Capítulo 18. Besta está por perto, acho melhor nos escondermos no lixo, é claro. Se eu já tinha ficado assim tão apavorado. Talvez quando Tifão saiu em um rompante por aí, dispersando os deuses pelo caminho. Talvez quando Gaia soltou os gigantes para destruir o Olimpo. Ou quem sabe quando flagrei, sem querer, Ares nu no ginásio. Isso bastou para deixar meu cabelo branco por um século. Mas em todas essas vezes eu era um deus. Ali, era só um mortal fraco e pequeno, escondido na escuridão. A única coisa que me restava era rezar para meu inimigo de longa data não sentir minha presença. Pela primeira vez em minha gloriosa vida, eu queria ser invisível. Ah, porque o labirinto me levou até ali. Assim que pensei, me repreende, é claro que ele me levaria aonde eu menos queria. Austin estivera errado sobre o labirinto. Continuava maligno, feito para matar. Só estava sendo mais sutil nos homicídios. Meg pareceu alheia ao perigo. Mesmo com um monstro imortal a uns 30 metros acima de nós, teve a coragem de persistir na tarefa. Ela me cutucou e apontou para um pequeno ressalto na parede oposta, onde uma maçã dourada brilhava alegremente. Arley tinha colocado a maçã ali. Eu não conseguia imaginar. Era mais provável que o garoto tivesse jogado maçãs douradas em vários corredores, confiando que elas rolariam por conta própria até os locais mais perigosos. Eu estava começando a pegar antipatia por aquele garoto. É um pulo fácil, sussurrou Meg. Lancei-lhe um olhar que em outras circunstâncias teria torrado a menina. Perigoso demais. Maçã, sibilou ela. Monstro. Sibilei em resposta. 1. Não. 2. Não. 3. Ela pulou. O que significa que eu também pulei. Chegamos ao ressalto, mas nossos calcanhares fizeram um monte de pedrinhas cair como chuva no abismo. Só minha coordenação e graça naturais nos salvaram de cair para trás e morrer. Meg pegou a maçã. Quem se aproxima? Rebombou o monstro, acima de nós. A voz. Deuses do céu, eu me lembrava daquela voz, grave e rouca, como se ela respirasse xenônio em vez de ar. Até onde eu sabia, era isso mesmo que acontecia. Piton era bem capaz de produzir sua cota de gases tóxicos. O monstro mudou de posição. Mais cascalho caiu na fenda. Fiquei completamente imóvel, encostado na pedra fria. Meus tímpanos pulsavam a cada batimento do meu coração. Eu queria que Meg parasse de respirar. Queria que as pedrinhas dos óculos dela parassem de brilhar. Piton nos ouvira. Rezei a todos os deuses pedindo que o monstro concluísse que o barulho não era nada. Ele só precisaria respirar na fenda, e aquilo já seria o suficiente para nos matar. Não havia como escapar do arroto venenoso dele, não daquela distância, não sendo um mortal. E então, da caverna acima veio outra voz, menor e bem mais humana. Oi, meu amigo reptiliano. Quase chorei de alívio. Não fazia ideia de quem era o recém-chegado, nem porque foi tão tolo de anunciar sua presença a Piton, mas eu sempre ficava agradecido quando humanos se sacrificavam para me salvar. Os bons costumes não haviam morrido, afinal. A gargalhada rouca de Piton fez meus dentes baterem. Ah, eu estava me perguntando se você faria mesmo a viagem, Monsieur Besta. Não me chame assim, interrompeu o homem. E o trajeto foi bem simples, agora que o labirinto voltou a funcionar. Estou muito feliz. O tom de Piton foi seco como basalto. Não consegui identificar muita coisa na voz do homem, pois estava abafada por várias toneladas de carne reptiliana, mas ele parecia bem mais calmo e controlado do que jamais estive na presença de Piton. Eu já tinha ouvido o termo besta sendo usado para descrever alguém antes, mas, como sempre, minha capacidade cerebral mortal me deixou na mão. Se ao menos conseguisse reter só as informações importantes. Eu sabia descrever a sobremesa que comi na primeira vez que jantei com o rei Minos, bolo de especiarias. As cores dos quitons que os filhos de Niobe estavam usando quando os assassinei, também, um tom de laranja não muito digno. Mas não conseguia me lembrar de uma coisa tão básica.
Seria esse besta um lutador, um astro do cinema ou um político? Talvez os três. Ao meu lado, sob o brilho da maçã, Meg parecia ter virado bronze. Os olhos estavam arregalados de medo. Meio tarde demais para isso, mas pelo menos ela estava em silêncio. Se eu não fosse muito sábio, diria que a voz do homem a apavorou mais do que a do monstro. E então, Piton, continuou ele, alguma palavra profética para compartilhar comigo. Na hora certa, meu senhor. As últimas palavras foram ditas com certo humor, mas não sei se outra pessoa teria percebido. Com exceção de mim, poucos foram vítimas do sarcasmo de Piton e sobreviveram para contar a história. Preciso de mais do que suas garantias, retrucou o homem. Antes de prosseguirmos, temos que assumir o controle de todos os oráculos. Todos os oráculos. Essa afirmação quase me fez cair do penhasco, mas de alguma forma mantive o equilíbrio. Na hora certa, repetiu Piton, como nós combinamos. Não chegamos até aqui sendo precipitados, chegamos. Você não revelou suas cartas quando os titãs invadiram Nova York. Eu não fui à guerra com os gigantes de Gaia. Nós dois percebemos que a hora da vitória ainda não havia chegado. Você precisa ter um pouco mais de paciência. Não me dê sermão, cobra. Enquanto você dormia, eu construí um império. Passei séculos. Sim, sim. O monstro expirou, provocando um tremor no penhasco. E se você quer mesmo que seu império saia das sombras, precisa cumprir a sua parte do acordo primeiro. Quando vai destruir Apolo? Sufoquei um gritinho. Não devia ter ficado surpreso por eles estarem falando de mim. Por milênios, imaginei que todo mundo sempre estivesse falando de mim. Eu era tão interessante que as pessoas não conseguiam evitar. Mas essa história de me destruir não me agradou nem um pouco. Nunca vi Meg tão apavorada. Eu queria acreditar que ela estava preocupada comigo, mas tive a sensação de que estava com mais medo por si mesma. Essas prioridades distorcidas dos semideuses. O homem se aproximou da fenda. A voz ficou mais nítida e alta. Não se preocupe com Apolo. Ele está exatamente onde preciso. Vai servir ao nosso propósito, e quando não for mais útil. Ele não se deu ao trabalho de terminar a frase. Teme que não terminasse com vamos dar a ele um belo presente e mandá-lo seguir com a vida. Com um arrepio, reconheci a voz do meu sonho. Foi por causa da risadinha anasalada do cara de terno roxo. Também tinha a sensação de que já o ouvira cantar, muitos anos antes, mas não fazia sentido. Porque eu sofreria vendo um show de um homem feio de terno roxo que se intitulava Besta. Eu nem era fã de polka death metal. Piton moveu o corpo, jogando mais pedrinhas em nós. E como exatamente você vai convencê-lo a servir ao nosso propósito? Besta riu. Tenho uma ajuda valiosa no acampamento que vai conduzir Apolo em nossa direção. Além do mais, estou aumentando nossa jogada. Apolo não vai ter escolha. Ele e a garota vão abrir o portão. Um bafo do vapor de Piton chegou ao meu nariz, o bastante para me deixar tonto, mas, por sorte, não para me matar. Espero que você esteja certo, disse o monstro. Sua avaliação no passado foi questionável. Eu me pergunto se você escolheu as ferramentas certas para este trabalho. Será que aprendeu com os erros do passado? O homem deu um rosnado tão profundo que quase acreditei que estava virando uma besta de verdade. Eu já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Ao meu lado, Meg choramingou. Escute aqui, seu réptil grandão, disse o homem, meu único erro foi não atear fogo nos meus inimigos rápido o bastante e com mais frequência. Garanto que estou mais forte do que nunca. Minha organização está em toda parte. Meus colegas estão prontos. Quando controlarmos todos os 4 oráculos, vamos controlar o próprio destino. E que dia glorioso vai ser esse? A voz de Piton estava falhando de tanto desprezo. Mas, antes disso, você precisa destruir o 5º oráculo, não é mesmo? De todos, este é o único que eu não consigo controlar. Você precisa botar fogo no bosque de... Dudona, completei. A palavra pulou voluntariamente da minha boca e ecoou pela fenda. Entre tantos momentos idiotas para relembrar uma informação, entre tantos momentos idiotas para dizê-la em voz alta, o corpo de Lester Papadopoulos era um lugar horrível para se habitar. Acima de nós, a conversa parou. Meg sibilou para mim. Seu idiota. O que foi isso? Perguntou o besta. Em vez de responder somos só nós dois, fizemos uma coisa ainda mais imbecil. Um de nós, Meg ou eu, pessoalmente, prefiro colocar a culpa nela, deve ter escorregado numa pedra. Caímos do ressalto para as nuvens de enxofre abaixo. Asterisco, asterisco, asterisco. Skis. O labirinto definitivamente tinha senso de humor. Em vez de permitir que nos estatelássemos em um chão de pedra e morrêssemos, ele nos largou em uma pilha de sacos molhados cheios de lixo. Caso você esteja contando, já deve ter notado que era a segunda vez que eu caía no lixo desde que me tornei mortal, ou seja, 2 vezes a mais do que qualquer deus devia ter que aturar. Caímos na pilha de lixo em uma confusão de 3 pernas. Paramos lá no fundo, cobertos de gosma, mas, milagrosamente, vivos. Meg se sentou, coberta por uma camada de grãos de café. Tirei uma casca de banana da cabeça e joguei longe. Tem algum motivo para você ficar nos jogando em pilhas de lixo? Eu. Foi você que se desequilibrou. Meg limpou o rosto, sem muito sucesso. Na outra mão, dedos trêmulos seguravam a maçã. Você está bem? Perguntei. Ótima, retrucou ela. Obviamente, não era verdade. Ela parecia ter acabado de passar pela casa mal assombrada de Hades. Dica de profissional, não faça isso. Seu rosto estava pálido. Ela havia mordido o lábio com tanta força que os dentes estavam rosados de sangue. Também detectei um leve odor de urina, o que significava que um de nós ficara com tanto medo que perdeu o controle da bexiga, e eu tinha 75% de certeza de que não havia sido eu. Aquele homem lá em cima, falei. Você reconheceu a voz dele? Cale a boca. É uma ordem. Tentei retrucar. Para minha consternação, descobri que não conseguia. Minha voz aceitou a ordem de Meg por conta própria, o que não era um bom presságio.
Decidi guardar minhas perguntas sobre besta para depois. Observei ao redor. Tubos de lixo se enfileiravam nas paredes pelos 4 cantos do pequeno porão deplorável. Enquanto eu olhava, outro saco de dejetos veio deslizando pelo tubo da direita e caiu na pilha. O cheiro era tão forte que poderia ter queimado a tinta da parede se o concreto estivesse pintado. Mas era melhor do que cheirar os vapores de Piton. A única saída visível era uma porta de metal com uma placa de risco biológico. Onde estamos? Perguntou Meg. Olhei para ela com raiva, esperando. Pode falar agora. Você não vai acreditar, mas parece que estamos em um depósito de lixo. Mas onde? Pode ser em qualquer lugar. O labirinto faz interseção com locais subterrâneos por todo o mundo. Como Delfos. Meg olhou de cara feia para mim, como se nossa pequena excursão grega tivesse sido culpa minha e não, bem, só indiretamente culpa minha. Foi inesperado, concordei. Precisamos falar com Quiron. O que é Dodona? Eu explico tudo depois. Não queria que Meg me calasse de novo. Também não queria falar sobre Dodona ainda preso no labirinto. Minha pele estava arrepiada de pavor, e eu duvidava de que fosse só porque eu estava coberto de algum líquido grudento. Primeiro, precisamos sair daqui. Meg olhou para trás de mim. Ah, não foi um desperdício total. Ela enfiou a mão no lixo e pegou uma segunda fruta brilhante. Só falta uma maçã agora. Perfeito. Minha última preocupação naquele momento era terminar a corrida ridícula de Arley, mas pelo menos faria Meg se mexer. Agora, por que não vemos que perigos biológicos terríveis nos esperam atrás daquela porta? Capítulo 19. Como assim eles sumiram? Não, eu já falei não. Os únicos perigos biológicos que encontramos foram cupcakes veganos. Depois de seguirmos por vários corredores iluminados por tochas, saímos em uma confeitaria lotada que, de acordo com o cardápio na parede, tinha o nome duvidoso de delícia vegana. Nosso fedor de lixo e vapor vulcânico logo dispersou os clientes, levando a maioria em direção à saída e fazendo com que muitas guloseimas sem lactose e sem glúten fossem pisoteadas. Nós nos abaixamos para passar pelo balcão e fomos até a cozinha. Então nos vimos em um anfiteatro subterrâneo que parecia ter séculos de idade. Uma arquibancada de pedra circundava uma arena de terra batida que poderia tranquilamente ser o palco de uma luta de gladiadores. No teto, havia dezenas de correntes grossas de ferro penduradas. Eu me perguntei que espetáculos horríveis deviam ter acontecido ali, mas logo fomos embora. Seguimos para o lado oposto, de volta aos corredores sinuosos do labirinto. A essa altura, já havíamos aperfeiçoado a arte de correr com 3 pernas. Sempre que começava a ficar cansado, eu imaginava Piton atrás de nós, cuspindo gás venenoso. Finalmente, dobramos uma esquina. Ali! Gritou Meg. No meio do corredor havia uma terceira maçã dourada. Desta vez, eu estava exausto demais para me importar com armadilhas. Nós seguimos em frente até Meg pegar a fruta. À nossa frente, o teto baixou, formando uma rampa, a qual subimos. Ar fresco encheu meus pulmões. Quando chegamos ao fim, em vez de me sentir eufórico, minhas entranhas ficaram tão geladas quanto o líquido que escorreu do lixo e grudou na minha pele. Estávamos de volta à floresta. Aqui, não murmurei. Deuses, não? Meg olhou ao redor, fazendo com que eu desse um giro de 360 graus junto com ela. Talvez seja uma floresta diferente. Mas não era. Eu sentia o olhar ressentido das árvores, o horizonte se esticando em todas as direções. Vozes começaram a sussurrar, despertadas pela nossa presença. Vamos logo, falei. Como se aproveitando a deixa, os aros que prendiam nossas pernas se soltaram. Nós corremos. Mesmo segurando as 3 maçãs, Meg foi mais rápida. Ela seguiu por entre as árvores, zigue-zagueando para a esquerda e para a direita, percorrendo uma trilha que só ela conseguia ver. Minhas pernas doíam e meu peito ardia, mas não ousei ficar para trás. À frente, pontos cintilantes de luz se transformaram em tochas. Finalmente saímos da floresta, e deparamos com campistas e sátiros. Quiron galopou até nós. Graças aos deuses. De nada, falei, ofegante, por força do hábito. Quiron, nós temos que conversar. À luz das tochas, o rosto do centauro pareceu entalhado na sombra. Temos sim, meu amigo. Mas, antes, precisamos cuidar de outro assunto. Receio que mais uma equipe tenha desaparecido, seus filhos, Kayla e Austin. Asterisco, asterisco, asterisco. Quiron nos obrigou a tomar banho e trocar de roupa. Senão, eu teria voltado na mesma hora para a floresta. Quando terminei, Kayla e Austin ainda não tinham voltado. Quiron enviou grupos de busca formados por dríades para a floresta, supondo que elas estariam em segurança em seu habitat natural, mas se recusou veementemente a deixar semideuses se juntarem à tarefa. Não podemos arriscar perder mais ninguém, disse ele. Kayla, Austin e os outros desaparecidos. Eles não iam querer isso. 5 campistas haviam desaparecido até agora. Eu não era ingênuo de achar que Austin e Kayla voltariam por conta própria. As palavras de besta ainda ecoavam em meus ouvidos, estou aumentando nossa jogada. Apolo não vai ter escolha. Ele mirou nos meus filhos, e estava me convidando a ir procurá-los e encontrar o portão desse oráculo oculto. Havia tantas coisas que eu não entendia, como o bosque de Dodona fora parar na floresta próxima ao acampamento. Que tipo de portão ele podia ter? Por que besta achava que eu poderia abri-lo? E como ele capturou Austin e Kayla? Mas de uma coisa eu tinha certeza, besta tinha razão. Não havia outra escolha. Eu precisava encontrar meus filhos, meus amigos. Eu teria ignorado o aviso de Quiron e corrido para a floresta se não fosse o grito de pânico de Will. Apolo, preciso de você. Em uma das extremidades do campo, ele montara um hospital improvisado para cuidar de 6 campistas feridos, que estavam deitados em macas. No momento, todas as suas forças estavam direcionadas a Paulo. Nico segurava o brasileiro, que estava aos berros. Eu corri até Will e, quando deparei com aquela cena, fiz uma careta. Uma das pernas do garoto fora cerrada. Eu aprendi de volta, disse Will, com a voz trêmula de exaustão.
Sua roupa de médico estava manchada de sangue. Preciso que alguém o mantenha estável. Apontei para a floresta. Mas... Eu sei. Cortou Will. Você acha que também não quero sair para procurá-los? Mas estamos com poucos curandeiros. Tem unguento e néctar naquela bolsa. Vá. O tom de sua voz me deixou atordoado. Percebi que ele estava tão preocupado com Kayla e Austin quanto eu. A única diferença era que Will sabia qual era seu dever. Ele tinha que curar os feridos primeiro. E precisava da minha ajuda. Sim, falei. Sim, claro. Peguei a bolsa de suprimentos e fui cuidar de Paulo, que havia convenientemente desmaiado de dor. Will trocou as luvas cirúrgicas e observou a floresta com um olhar furioso. Nós vamos encontrá-los. Temos que encontrar. Nico de Angelo deu um cantil para ele. Beba. É aqui que você precisa estar agora. Percebi que o filho de Hades também estava com raiva. Ao redor dos pés dele, a grama soltou fumaça e murchou. Will suspirou. Você está certo? Mas isso não faz com que eu me sinta melhor. Tenho que cuidar do braço quebrado da Valentina. Quer ajudar? Parece nojento, disse Nico. Vamos nessa. Eu cuidei de Paulo Montes até ter certeza de que ele estava fora de perigo, depois pedi a 2 sátiros para carregarem a maca dele até o chalé de Abby. Fiz o que pude para ajudar os outros. Chiara teve uma concussão leve. Billy Ng não conseguia parar de dançar sapateado irlandês. Holly e Laurel precisavam que estilhaços fossem retirados de suas costas graças a um encontro com um frisbee explosivo em forma de serra elétrica. Como era de se esperar, as gêmeas Vitor chegaram em primeiro, mas também fizeram questão de saber qual delas teve mais estilhaços removidos, para que pudessem se gabar à vontade. Mandei que ficassem quietas, ou nunca mais as deixaria usar coroas de louro novamente. Eu havia patenteado as coroas de louro, então isso era prerrogativa minha. Concluí que meu poder de cura como mortal era razoável. Will Solace era muito melhor do que eu, mas isso não me incomodava tanto quanto meu fracasso com arqueria e música. Acho que eu estava acostumado a ficar em segundo lugar quando o assunto era cuidar de pessoas. Meu filho Asclepio se tornou o deus da medicina quando tinha 15 anos, e eu não poderia ter ficado mais feliz por ele. Isso permitiu que eu tivesse tempo para me dedicar a meus outros interesses. Além do mais, todo deus sonha em ter um filho médico. Após a extração dos estilhaços, quando estava lavando as mãos, Arley se aproximou, mexendo no sinalizador, os olhos inchados de tanto chorar. É culpa minha, murmurou ele. Eu fiz com que se perdessem. Me desculpe. Ele estava tremendo. Percebi que o garotinho estava morrendo de medo do que eu poderia fazer. Nos últimos 2 dias, eu desejara causar medo em mortais novamente. Meu estômago fervia de ressentimento e amargura. Eu queria achar um culpado pelos meus problemas, pelos desaparecimentos, pela minha incapacidade de resolver as coisas. Ao olhar para Arley, minha raiva evaporou. Eu me senti vazio, idiota, tive vergonha de mim mesmo. Sim, eu, Apolo, com vergonha. Verdade, era um evento tão sem precedentes que deveria ter destruído o cosmos. Tudo bem, falei. Ele fungou. A pista de corrida foi parar na floresta. Eu não devia ter feito isso. Eles se perderam e... Arley, coloquei as mãos sobre as dele, posso ver seu sinalizador. Ele piscou para afastar as lágrimas. Acho que o garoto estava com medo de eu quebrar o dispositivo, mas me deixou pegá-lo. Não sou um inventor, falei, virando as engrenagens o mais delicadamente possível. Não tenho as habilidades do seu pai. Mas entendo de música. Acredito que automatos preferem a frequência Mi a 329,6 Hz. Ressoa melhor com bronze celestial. Se você ajustar seu sinal. Festus talvez ouça. Arley arregalou os olhos. Tem certeza? Não admite. Assim como você não tinha como saber o que o labirinto faria hoje. Mas isso não significa que a gente deva parar de tentar. Nunca pare de inventar, filho de Hefesto. Devolvi a ele o sinalizador. Durante 3 segundos, Arley ficou me olhando, desconfiado. Em seguida, me deu um abraço tão forte que quase quebrou minhas costelas, e saiu correndo. Cuidei dos últimos feridos enquanto as arpias limpavam o local, recolhendo ataduras, roupas rasgadas e armas danificadas. Elas reuniram as maçãs douradas em uma cesta e prometeram fazer deliciosos folhados de maçã para o café da manhã. A pedido de Kiron, os campistas restantes voltaram para seus chalés. Ele prometeu que pela manhã já teríamos elaborado um plano de ação, mas eu não pretendia esperar nem mais 1 minuto. Assim que ficamos sozinhos, eu me virei para Kiron e Meg. Vou atrás de Kayla e Austin, falei. Vocês podem ir comigo ou não. A expressão de Kiron ficou tensa. Meu amigo, você está exausto e despreparado. Volte para o seu chalé. Não vai adiantar de nada. Não? Fiz um gesto de desdém, ignorando o conselho dele, o mesmo que faria se ainda fosse um deus. Aquilo devia parecer petulante vindo de um Zeningen de 16 anos, mas não me importei. Eu tenho que fazer isso. O centauro baixou a cabeça. Eu devia ter ouvido você antes da corrida. Você tentou me avisar. O que você descobriu? A pergunta me imobilizou como se fosse uma camisa de força. Depois de salvar Sherman Yang e ouvir Piton no labirinto, tive certeza de que sabia as respostas. Eu me lembrei do nome do Dona, das histórias sobre as árvores falantes. Agora, minha mente era de novo uma sopa de pensamentos mortais confusos. Eu não conseguia lembrar por que fiquei tão agitado, nem o que pretendia fazer. Talvez a exaustão e o estresse estivessem pesando. Ou talvez Deus estivesse manipulando meu cérebro, permitindo que eu tivesse vislumbres provocadores da verdade, e em seguida arrancando-os fora, transformando meus momentos em momentos Gritei de frustração. Eu não lembro. Meg e Kiron trocaram olhares nervosos. Você não vai, disse Meg com firmeza. O quê? Você não pode. É uma ordem, reforçou ela. Você não vai voltar para a floresta até eu mandar. Um tremor percorreu meu corpo. Afundei as unhas nas palmas das mãos. Meg me seca, falei, se meus filhos morrerem porque você não me deixou.
Como Kirun falou, você só acabaria morrendo. Vamos esperar até amanhã de manhã. Pensei em como seria satisfatório jogar Meg da carruagem do sol ao meio-dia. Por outro lado, uma pequena parte racional de mim sabia que ela podia estar certa. Eu não estava em condições de iniciar uma operação de resgate sozinho. Isso me deixou com ainda mais raiva. O rabo de Kirun balançou de um lado para o outro. Bem, então, vejo vocês dois ao amanhecer. Nós vamos encontrar uma solução. Prometo. Ele me lançou um último olhar, como se estivesse com medo de eu começar a correr em círculos e uivar para a lua. Em seguida, voltou trotando para a casa grande. Olhei de cara feia para Meg. Vou ficar aqui esta noite, para o caso de Kayla e Austin voltarem. A não ser que você me proíba de fazer isso também. Ela só deu de ombros. Até isso era irritante. Frustrado e batendo os pés, fui até meu chalé e peguei alguns suprimentos, uma lanterna, 2 cobertores, um cantil de água. No último momento, escolhi alguns livros na estante de Wilson Lassie. Como era de se esperar, ele tinha obras de referência sobre mim para compartilhar com novos campistas. Achei que talvez os livros pudessem ajudar a ativar minha memória. Se não servissem para isso, seria um bom material para uma fogueira. Quando voltei para perto da floresta, Meg ainda estava lá. Eu não esperava que ela fosse fazer vigília comigo. Provavelmente só decidiu fazer isso porque concluiu que aquela seria a melhor forma de me irritar. Ela se sentou ao meu lado no cobertor e começou a comer uma maçã dourada que havia escondido no casaco. Uma névoa invernal surgia por entre as árvores. A brisa da noite soprava a grama, fazendo movimentos similares a ondas. Em circunstâncias diferentes, eu talvez escrevesse um poema. No meu estado mental do momento, o máximo que conseguiria seria um cântico funerário, e eu não queria pensar em morte. Tentei ficar com raiva de Meg, mas não consegui. Ela só estava pensando no meu bem, ou talvez não estivesse pronta para ver seu novo servo divino arrumar um jeito de morrer. Meg não tentou me consolar. Não fez perguntas. Sua diversão se resumiu a pegar pedrinhas e jogar na floresta. Eu não me incomodei com nada disso. Daria uma catapulta para ela, se tivesse uma. Ao longo da noite, li sobre mim nos livros de Will. Normalmente, seria uma tarefa feliz. Afinal, sou um assunto fascinante. Mas dessa vez minhas aventuras gloriosas não me deixaram empolgado e orgulhoso. Todas pareciam exageros, mentiras e, bem, mitos. Infelizmente, encontrei um capítulo sobre oráculos. Essas poucas páginas despertaram minha memória e confirmaram minhas piores desconfianças. Eu estava transtornado demais para ficar apavorado. Olhei para a floresta e desafiei as vozes sussurrantes a me perturbarem. Venham, então. Me levem também, pensei. As árvores continuaram em silêncio. Kayla e Austin não voltaram. Perto do amanhecer, começou a nevar. Só então Meg falou. É melhor a gente entrar. E abandoná-los. Não seja burro. A neve salpicou o casaco dela. O rosto estava escondido no capuz, exceto pela ponta do nariz e pelo brilho das pedrinhas dos óculos. Você vai congelar aqui. Notei que ela não reclamou do frio. Eu me perguntei se ela sentia algum desconforto ou se o poder de Deméter a mantinha aquecida no inverno, como uma árvore sem folhas ou uma semente adormecida na terra. Eles eram meus filhos. Foi doloroso usar o verbo no passado, mas Kayla e Austin pareciam irremediavelmente perdidos. Eu devia ter feito mais para protegê-los. Devia ter previsto que meus inimigos mirariam neles para me afetar. Meg jogou outra pedra nas árvores. Você já teve muitos filhos. Toda vez que um deles se metia em confusão você se sentia culpado. A resposta era não. Ao longo dos milênios, eu mal conseguia lembrar o nome dos meus filhos. Se eu mandava um cartão de aniversário ocasional ou uma flauta mágica, achava que já estava cumprindo meu papel de pai. Às vezes, eu só percebia que algum havia morrido décadas depois. Durante a Revolução Francesa, fiquei preocupado com meu filho Luís XIV, o Rei Sol, aí fui dar uma olhada nele e descobri que havia morrido 75 anos antes. Mas agora eu tinha uma consciência mortal. Meu senso de culpa parecia ter se expandido conforme minha expectativa de vida diminuía. Eu não podia explicar isso para Meg. Ela jamais entenderia. Provavelmente, jogaria uma pedra em mim. É culpa minha Piton ter retomado Delfos, falei. Se eu tivesse matado aquele monstro assim que ele reapareceu, quando eu ainda era um deus, ele jamais teria ficado tão poderoso. Jamais teria feito uma aliança com aquele besta. Meg baixou o rosto. Você o conhece, especulei. No labirinto, quando você ouviu a voz dele, ficou apavorada. Pensei que ela fosse me mandar calar a boca de novo, mas ela só passou o dedo nos crescentes dos anéis de ouro, sem dizer nada. Meg, ele quer me destruir, falei. De alguma forma, está por trás desses desaparecimentos. Quanto mais soubermos sobre esse homem. Ele mora em Nova York. Eu esperei. Era difícil decifrar o capuz do casaco dela. Tudo bem, continuei. Isso reduz a busca a 8,5 milhões de pessoas. O que mais? Meg cutucou os calos nos dedos. Se você é um semideus vivendo nas ruas, já ouviu falar do besta. Ele procura gente como eu. Um floco de neve derreteu na minha nuca. Procura gente, para quê? Para treinar, respondeu Meg. Para usar como servos, soldados. Não sei. E você o conheceu? Por favor, chega de perguntas. Meg. Ele matou meu pai. As palavras dela saíram baixas, mas me acertaram com mais força do que uma pedrada na cara. Meg, eu sinto muito. Como? Eu me recusei a trabalhar para ele, explicou ela. Meu pai tentou. Ela fechou os punhos. Eu era muito pequena. Não me lembro direito. Eu fugi. Senão, o besta teria me matado também. Meu padrasto me acolheu. Ele foi bom para mim. Você não me perguntou por que ele me treinou para lutar. Porque me deu os anéis. Ele queria que eu ficasse em segurança, que pudesse me proteger. Do besta? Ela baixou a cabeça.
Ser um bom semideus, treinar muito, é o único jeito de manter o besta longe. Agora você sabe. Na verdade, eu tinha mais perguntas do que nunca, mas senti que Meg não estava no clima de falar mais. Eu me lembrei da reação dela quando estávamos na Câmara de Delfos, da expressão de puro pavor quando reconheceu a voz do besta. Nem todos os monstros eram répteis de 3 toneladas com bafo venenoso. Muitos usavam rostos humanos. Observei a floresta. Em algum lugar lá dentro, 5 semideuses estavam servindo de isca, inclusive 2 filhos meus. Besta queria que eu os procurasse, e eu procuraria. Mas não deixaria que ele me usasse. Tenho uma ajuda valiosa no acampamento, dissera Besta. Isso me incomodara. Eu sabia por experiência própria que qualquer semideus podia se virar contra o Olimpo. Estive na mesa de banquete em que Tântalo tentou envenenar os deuses, nos servindo o filho picadinho em um ensopado. Vi o rei Mitridates se aliar aos persas e massacrar todos os romanos de Anatólia. Vi a rainha Clitemnestra matar o marido Agamenon só porque ele fez um pequeno sacrifício humano a mim. Os semideuses são uma galerinha imprevisível. Olhei para Meg e me perguntei se ela podia estar mentindo, se era algum tipo de espiã. Se bem que ela era teimosa demais, impetuosa demais e irritante demais para ser uma agente dupla eficiente. Além disso, tecnicamente, ela era minha senhora. Podia me mandar fazer quase qualquer coisa e eu teria que obedecer. Se quisesse me destruir, eu já estaria praticamente morto. Talvez Damian White, um filho de Nemesis, era uma escolha natural para dar uma facada nas costas de alguém. Ou Connor Stowe, Alice, Julia, um filho de Hermes traíra recentemente os deuses ao trabalhar para Cronos, e eu não me surpreenderia se outro fizesse o mesmo. Talvez a bela Chiara, filha de Tiki, estivesse aliada ao besta. Os filhos da sorte eram jogadores por natureza. A verdade era que eu não fazia ideia de quem poderia ser o traidor. O céu passou de preto a cinza. De repente, ouvi um tump, tump, tump distante, uma pulsação rápida e incessante que foi ficando cada vez mais alta. Primeiro, achei que fosse o sangue latejando na minha cabeça. Cérebros humanos podiam explodir se estivessem cheios de preocupações. Mas então percebi que o barulho era mecânico e vinha do oeste. Era o som distintamente moderno de hélices cortando o ar. Meg levantou a cabeça. Isso é um helicóptero. Eu fiquei de pé. A máquina surgiu no horizonte, um Bell 412 vermelho escuro vindo pela costa. Como percorro os céus com certa frequência, entendo de máquinas voadoras. Na lateral do helicóptero havia um logotipo verde pintado com as letras de E. Apesar da tristeza que me assolava, uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. Os sátiros Millard e Herbert deviam ter conseguido entregar a mensagem. Aquela falei para Meg é Raquel Elizabeth Dari. Vamos ver o que o oráculo de Delfos tem a dizer. Capítulo 20. Se fizer reforma a favor não apagar os deuses todo mundo sabe. Raquel Elizabeth Dari era uma das minhas mortais favoritas. Assim que se tornou o oráculo, 2 verões antes, trouxe um novo vigor e empolgação ao cargo. Claro que, como o oráculo anterior era um cadáver murcho, talvez os padrões estivessem baixos. Independentemente disso, fiquei eufórico quando o helicóptero da Dari Enterprise pousou atrás das colinas a leste, fora dos limites do acampamento. Eu me perguntava o que Raquel disse para o pai, um magnata dos imóveis fabulosamente rico, para convencê-lo de que precisava pegar um helicóptero emprestado. Mas sempre soube que Raquel conseguia ser bem convincente. Corri pelo vale, e Meg foi atrás de mim. Já conseguia imaginar a imagem de Raquel surgindo no cume, o cabelo ruivo ondulado, o sorriso alegre, a blusa manchada de tinta e uma calça jeans cheia de rabiscos. Eu precisava do humor, da sabedoria e da resiliência dela. O oráculo traria ânimo para todos nós. O mais importante, ela me animaria. Eu não estava preparado para a realidade. Ok, mais uma vez, foi uma surpresa impressionante. Normalmente, a realidade se prepara para mim. Raquel nos encontrou na colina perto da entrada da caverna dela. Só mais tarde eu perceberia que os 2 mensageiros sátiros de Quiron não estavam com ela e me perguntaria o que havia acontecido com eles. Acerta. Dari estava mais magra e envelhecida, parecia menos uma estudante e mais uma jovem esposa de camponês, abatida por causa do trabalho pesado e franzina pela falta de comida. O cabelo ruivo tinha perdido a vivacidade, emoldurando seu rosto em uma cortina de cobre escuro. As sardas estavam esmaecidas. Os olhos verdes, sem brilho. E ela usava uma túnica de algodão branco com um chale branco e uma jaqueta verde pátina. Raquel nunca usava vestidos. Raquel. Não confiei em mim mesmo para dizer mais nada. Ela não era a mesma pessoa. Mas então lembrei que eu também não. Ela observou minha nova forma mortal. Os ombros murcharam. Então é verdade. Abaixo de nós, ouvi as vozes dos outros campistas. Sem dúvida acordados pelo som do helicóptero, eles saíam dos chalés e se reuniam na base da colina. Mas nenhum tentou chegar até nós. Talvez sentissem que nem tudo estava bem. O helicóptero levantou voo de trás da colina meio sangue. Seguiu na direção do estreito de Long Island e passou tão perto da Atena Parthenos que achei que o trem de pouso tiraria um pedaço do elmo alado da deusa. Você pode dizer para os outros que Raquel precisa de um tempo. Chame Quiron. Ele tem que subir. O resto deve esperar, falei para Meg. Não era típico de Meg aceitar ordens minhas. Achei que ela fosse me dar um chute, mas em vez disso só olhou nervosa para Raquel, se virou e desceu a colina. Sua amiga? Perguntou Raquel. Longa história. É. Também tenho uma dessas para contar. Vamos conversar na sua caverna. Raquel repuxou os lábios. Você não vai gostar do que vai ver. Mas, sim, provavelmente é o lugar mais seguro. Asterisco, asterisco, asterisco. A caverna não estava tão aconchegante quanto eu lembrava. Os sofás estavam de cabeça para baixo. A mesinha de centro tinha uma das pernas quebrada. O chão estava coberto de cavaletes e lunas. Até o banco de 3 pernas de Raquel, o trono da profecia, fora derrubado em uma pilha de trapos manchados de tinta. O mais perturbador era o estado das paredes.
Desde que foi morar lá, Raquel as pintava, como os moradores das cavernas de antigamente. Ela havia gastado horas em murais elaborados de eventos do passado, imagens do futuro que vira em profecias, citações favoritas de livros e música e desenhos abstratos tão lindos que causariam vertigem em MC. Escher. A arte fazia a caverna parecer uma mistura de ateliê, ponto de encontro psicodélico e passarela subterrânea cheia de pichações. Eu adorava. Mas a maioria das imagens tinha sido coberta por uma demão descuidada de tinta branca. Ali perto, grudado em uma bandeja com tinta seca, encontramos um rolo de pintura. Claramente, Raquel havia apagado o próprio trabalho meses antes e não voltara desde então. Desanimada, ela apontou para a destruição. Fiquei frustrada. Sua arte. Não consegui tirar os olhos da tela em branco. Tinha um lindo retrato meu, bem aqui. Fico ofendido sempre que alguma obra de arte é danificada, principalmente quando retrata uma imagem minha. Raquel pareceu envergonhada. Eu achei que uma tela branca poderia me ajudar a pensar. Seu tom deixava claro que a pintura branca não ajudara em nada. Eu poderia ter dito isso a ela. Nós dois fizemos a melhor arrumação possível. Colocamos os sofás no lugar, mas Raquel não tocou no banco de 3 pernas. Alguns minutos depois, Meg voltou. Kiron veio atrás em completa forma de centauro, baixando a cabeça para passar pela entrada. Eles nos encontraram sentados ao redor da mesinha de centro bamba como civilizados habitantes das cavernas, tomando chá Arizona morno e comendo crackers velhos da despensa do oráculo. Raquel. Kiron suspirou de alívio. Onde estão Millard e Herbert? Ela baixou a cabeça. Chegaram na minha casa muito feridos. Eles não resistirão. Talvez fosse a luz da manhã batendo por trás, mas imaginei ter visto novos pelos grisalhos crescendo na barba de Kiron. O centauro trotou até nós e se sentou no chão, dobrando as pernas embaixo do corpo. Meg se sentou ao meu lado no sofá. Raquel se inclinou para a frente e entrelaçou os dedos, como fazia quando dizia uma profecia. Torce para que o espírito de Delfos a possuísse, mas não houve fumaça, nem chiado, nem voz rouca de possessão divina. Foi meio decepcionante. Vocês primeiro, disse ela. Me contem o que está acontecendo aqui. Nós atualizamos sobre os desaparecimentos e sobre minhas desventuras com Meg. Expliquei sobre a corrida de 3 pernas e nosso passeio a Delfos. Kiron ficou pálido. Eu não sabia disso. Você foi a Delfos. Raquel ficou me olhando, pasma. Delfos. Você viu Piton e... Tive a sensação de que ela queria dizer e não matou o monstro, mas conseguiu se conter. Senti como se estivesse de pé com a cara virada para a parede. Talvez Raquel pudesse me apagar com tinta branca. Desaparecer seria menos doloroso do que enfrentar meus fracassos. No momento falei, não consigo derrotar Piton. Estou fraco demais. E, bem, o ardil 88. Kiron tomou um gole de chá. Apolo quer dizer que não podemos fazer uma missão sem profecia, e não podemos ter profecia sem oráculo. Raquel ficou olhando para o banco caído. E esse homem? Besta? O que vocês sabem sobre ele? Não muito. Expliquei o que vi nos meus sonhos e o que Meg e eu ouvimos no labirinto. Ao que parece, ele tem fama de capturar jovens semideuses em Nova York. Meg disse. Hesitei quando vi a expressão dela, um claro aviso para não tocar naquele assunto. Ela teve uma experiência pessoal com besta. Kiron ergueu as sobrancelhas. Você pode nos contar alguma coisa que possa ajudar, querida? Meg afundou nas almofadas do sofá. Nossos caminhos já se cruzarão. Ele é assustador. Minhas lembranças são confusas. Confusa, repetiu Kiron. Meg de repente ficou muito interessada nos farelos de biscoito no vestido. Raquel me lançou um olhar perplexo. Balancei a cabeça, me esforçando para dar um aviso. Trauma. Não pergunte. Pode acabar sendo atacada por um bebê pêssego. Raquel pareceu captar a mensagem. Tudo bem, Meg, disse ela. Tenho informações que podem ajudar. Raquel pegou o celular no bolso do casaco. Não toquem nisso. Vocês já devem ter percebido, mas telefones ficam muito mais caóticos do que o habitual perto de semideuses. Nem eu, que tecnicamente não sou uma de vocês, consigo fazer ligações. Mas consegui tirar umas fotos. Ela virou a tela para nós. Kiron, você reconhece este lugar? A imagem noturna mostrava os últimos andares de um prédio residencial. A julgar pelo fundo, ficava no centro de Manhattan. Este é o prédio que você descreveu no verão passado, disse Kiron, onde se reuniu com os romanos. Isso, concordou Raquel. Alguma coisa não me pareceu certa naquele lugar. Fiquei pensando, como os romanos conseguiram uma propriedade tão cara em Manhattan tão rápido. Quem é o dono? Tentei fazer contato com Reina para ver se ela saberia me dizer alguma coisa, mas... Problemas de comunicação. Sugeriu Kiron. Exatamente. Até mandei uma carta para a caixa postal do acampamento Júpiter em Berkeley. Não houve resposta. Então, pedi aos advogados imobiliários do meu pai para investigarem um pouco. Meg espiou por cima dos óculos. Seu pai tem advogados. E um helicóptero. Vários helicópteros. Raquel suspirou. Ele é irritante. Mas, enfim, aquele prédio pertence a uma empresa de fachada, que pertence a outra empresa de fachada, blá blá blá. A empresa mãe é uma coisa chamada Triunvirato S.A. Senti uma gota semelhante à tinta branca escorrendo pelas costas. Triunvirato? Meg fez uma careta. O que isso quer dizer? Um triunvirato é um conselho de 3 governantes, expliquei. Ao menos, era na Roma antiga. O que é interessante por causa desta próxima imagem. Raquel clicou na tela. A nova foto era um zoom do terraço da cobertura do prédio, onde 3 figuras ensombradas conversavam, homens de ternos iluminados só pela luz de dentro do apartamento. Não deu para ver os rostos. Eles são os donos da Triunvirato S.A. Disse Raquel. Tirar essa foto não foi fácil. Ela soprou uma mecha ondulada do rosto. Passei os últimos 2 meses investigando os 3 e nem sei os nomes deles.
Não sei onde moram nem de onde vieram. Mas posso dizer que tem tantas propriedades e tanto dinheiro que fazem a empresa do meu pai parecer a banquinha da esquina. Fiquei olhando para a foto das 3 figuras ensombreadas. Na minha cabeça, o homem da esquerda era o besta. A postura curvada e a forma grande demais da cabeça me lembravam o homem de roxo do sonho. Besta disse que a organização dele estava por toda parte e relembrei. Ele mencionou que tinha colegas. A cauda de Quiron tremeu, fazendo um pincel deslizar pelo chão da caverna. Semideuses adultos. Não vejo campistas gregos fazendo isso, mas talvez os romanos. Se ajudaram Octavian com a guerra dele. Com certeza ajudaram, afirmou Raquel. Encontrei documentos que comprovam. Não muitos, mas vocês se lembram das armas de cerco que Octavian construiu para destruir o acampamento meio-sangue? Não disse Meg. Eu a teria ignorado, mas Raquel era uma alma mais gentil. Ela deu um sorriso paciente. Me desculpe, Meg. Você parece tão à vontade aqui que acabo esquecendo que só chegou agora. Basicamente, os semideuses romanos atacaram este acampamento com catapultas gigantes chamadas onagros. Foi um grande mal-entendido. E as armas foram pagas pela Triunvirato S.A. Quiron franziu a testa. Isso não é bom. Descobri uma coisa ainda mais perturbadora, continuou Raquel. Lembram que antes disso, durante a Guerra dos Titãs, Luke Castellan mencionou que tinha apoio no mundo mortal. Que eles tinham dinheiro suficiente para comprar um navio de cruzeiro, helicópteros, armas. Até contrataram mercenários mortais. Também não me lembro disso, disse Meg. Revirei os olhos. Meg, não podemos parar e explicar cada grande guerra para você. Luke Castellan era filho de Hermes. Ele traiu o acampamento e se aliou aos Titãs. Eles atacaram Nova York. Foi uma batalha enorme. Eu salvei o dia. Etc. Quiron tossiu. De qualquer modo, eu me lembro de Luke dizer que tinha muitos apoiadores. Nunca descobrimos exatamente quem eram. Agora sabemos, disse Raquel. Aquele navio, o Princesa Andrômeda, era propriedade da Triunvirato S.A. Uma sensação gelada de desconforto tomou conta de mim. Eu sentia que devia saber alguma coisa a respeito disso, mas meu cérebro mortal estava me traindo de novo. Tive mais certeza do que nunca de que Zeus estava brincando comigo, mantendo minha visão e minha memória limitadas. Mas me lembrei de algumas garantias que Octavian me dera. Seria fácil vencer aquela guerrinha e erguer novos templos para mim, pois ele tinha muito apoio. A tela do celular de Raquel se apagou, muito parecido com o que estava acontecendo com meu cérebro, mas a foto granulada ficou marcada na minha retina. Esses homens. Peguei um tubo vazio de tinta cena queimada. Estou com medo de eles não serem semideuses modernos. Raquel franziu a testa. Você acha que são semideuses antigos que passaram pelas portas da morte, como Medeia ou Midas? A questão é que a Triunvirato S.A. existe desde bem antes de Gaia começar a despertar. Décadas, pelo menos. Séculos, corrigi. Besta disse que estava construindo seu império havia séculos. A caverna ficou tão silenciosa que imaginei o sibilar de Piton, o sopro silencioso de vapores do fundo da terra. Eu queria que tivéssemos uma musiquinha de fundo para acabar com esse som, um jazz ou música clássica. Mas teria aceitado até polka death metal. Raquel balançou a cabeça. Então, quem? Não sei admitir. Mas besta, no meu sonho, ele me chamou de ancestral. Presumiu que eu o reconheceria. Se minha mente divina estivesse intacta, acho que eu teria reconhecido mesmo. A postura, o sotaque, a estrutura facial, eu já o vi antes, mas não nos tempos modernos. Meg estava muito quieta. Tive a impressão clara de que estava tentando se enfiar nas almofadas até sumir. Normalmente, isso não teria me incomodado, mas, depois do que passamos no labirinto, eu sentia culpa cada vez que mencionava besta. Minha consciência mortal inconveniente devia estar em ação. O nome Triunvirato. Bati na testa, tentando soltar a informação que não estava mais lá. O último triunvirato que enfrentei incluía Lépido, Marco Antônio e meu filho, Otaviano. Um triunvirato é um conceito muito romano, como patriotismo, fraude e assassinato. Quiron coçou a barba. Você acha que esses homens são romanos antigos? Como é possível? Hades é muito bom em rastrear espíritos fugidos do mundo inferior. Ele não permitiria 3 homens da antiguidade causando confusão no mundo moderno durante séculos. Mais uma vez, não sei. Dizer isso com tanta frequência ofende a minha sensibilidade divina. Concluí que, quando voltasse ao Olimpo, teria que fazer gargarejo para tirar o gosto ruim da boca usando néctar sabor tabasco. Mas parece que esses homens vêm tramando contra nós há muito tempo. Eles financiaram a guerra de Luke Castellan. Forneceram ajuda ao acampamento Júpiter quando os romanos atacaram o acampamento meio-sangue. Apesar dessas 2 guerras, o triunvirato ainda está aí, ainda tramando. E se essa empresa for a causa de, bem, tudo? Quiron olhou para mim como se eu estivesse cavando o túmulo dele. É um pensamento bastante perturbador. Poderiam 3 homens ser tão poderosos? Levantei as mãos, sem saber o que responder. Você viveu tempo o suficiente para saber, meu amigo. Deuses, monstros, titãs, eles são sempre perigosos. Mas a maior ameaça aos semideuses sempre foram outros semideuses. Quem quer que sejam esses 3 do triunvirato, temos que impedi-los antes que dominem os oráculos. Raquel se levantou. Como é? Oráculos, plural. Eu não mencionei isso quando era um deus. Os olhos dela recuperaram um pouco da intensidade verde escura. Temi que estivesse visualizando formas de me causar dor com os suprimentos de arte. Não respondeu, tentando manter o controle. Você não mencionou isso. Bem, minha memória mortal tem falhado um pouco, entende? Eu tive que ler uns livros para... Oráculos, repetiu ela. Plural. Respirei fundo. Queria garantir que esses outros oráculos não significavam nada para mim. Raquel era especial. Infelizmente, eu duvidava de que ela acreditaria em mim. Concluí que era melhor ser direto. Antigamente, havia muitos oráculos. Claro que o de Delfos era o mais famoso, mas havia 4 outros de poder comparável.
Kirun balançou a cabeça. Mas foram destruídos séculos atrás. Era o que eu pensava, concordei. Agora, não tenho tanta certeza. Acredito que a Triunvirato S.A. queira controlar todos os antigos oráculos. E acredito que o oráculo mais antigo de todos, o Bosque de Dodona, esteja bem aqui, no acampamento Meio-Sangue. Inscrevam-se no canal. Continua no próximo vídeo.